Na frente de um espaço comercial vago, vi meus pais dormindo em pedaços de papelão. Perguntei a eles: "Onde está a casa que comprei para vocês?" Minha mãe, em lágrimas, respondeu: "Seu marido e sua sogra nos expulsaram." Fiquei enfurecida. Senti um fogo queimando no peito. No entanto, descobriu-se que meu marido escondia um grande segredo. Nesta noite em São Paulo, a chuva cai com força imensa, como se o céu estivesse liberando toda a sua fúria. Eu, Letícia Duarte, estou sentada na sala de estar da minha casa, olhando para a tela do laptop. O relógio na parede já marca 23, mas meu marido, Matheus Lombardi, ainda não voltou para casa. Esta tarde, ele me enviou uma mensagem breve dizendo que tinha um assunto urgente para resolver. Eu não suspeitei de nada. Durante nossos 5 anos de casamento, Matheus tem sido um marido carinhoso, amoroso e muito compreensivo. Ele sempre apoiou todas as minhas decisões, mesmo quando decidi usar uma grande parte do meu salário mensal por anos para pagar a hipoteca de uma casa pequena e aconchegante. Comprei aquela casa especificamente para a velhice dos meus pais, Hélio e Teresa Duarte. Eu queria que eles passassem seus últimos anos em paz, longe das dificuldades. O relacionamento entre nós 4 era excelente. Pelo menos era o que eu acreditava até esta noite. De repente, o celular na mesa vibrou violentamente. A tela acendeu, mostrando o nome de Rosa, a vizinha da casa dos meus pais. De repente, tive um mau pressentimento. Não era normal ela ligar tão tarde, especialmente no meio de uma tempestade. Atendi imediatamente. "Alô, Rosa. O que está acontecendo? Por que está ligando tão tarde?" "Letícia, meu Deus. Letícia, venha rápido, por favor. Venha agora mesmo para o vão da porta do prédio no final da Avenida das Mangueiras. Seus pais, Letícia." A voz de Rosa do outro lado da linha tremia intensamente, misturando-se ao rugido da chuva. "Meus pais? O que há com eles, Rosa? Eles estão naquele vão? Não estavam em casa?" Perguntei, com o coração disparado. "Letícia, seus pais estão na rua. Eles estão congelando de frio. Por favor, venha rápido para a loja que está para alugar. Eu estava passando para buscar meu filho da estação e os vi. Corra, Letícia." Sem fazer mais perguntas, desliguei o telefone na hora. Peguei as chaves do carro e um casaco grosso pendurado perto da porta. Minha cabeça era uma bagunça. Por que meus pais estavam na rua no meio de uma tempestade como esta? Pisei fundo no acelerador, cortando as ruas alagadas e desertas da cidade. Os limpadores de para-brisa se moviam freneticamente, varrendo a água que batia impiedosamente no vidro frontal. O trajeto da minha casa até a Avenida das Mangueiras geralmente leva uns 20 minutos, mas esta noite parecia horas. Ao chegar em frente à fila de lojas comerciais escuras, estreitei os olhos. Em um dos vãos das portas, com o toldo pingando, vi a luz da lanterna do celular de Rosa. Estacionei o carro de qualquer jeito e corri pela chuva, sem me importar em me molhar completamente. A cena que testemunhei partiu meu coração em 1000 pedaços. Meu pai, Hélio, e minha mãe, Teresa, estavam encolhidos juntos, tremendo no canto contra uma parede fria. Não estavam sentados em uma cadeira, mas em caixas de papelão achatadas que já começavam a se encharcar com a chuva forte. Suas roupas estavam molhadas. Os lábios da minha mãe estavam pálidos como cera. Rosa tentava cobrir o corpo da minha mãe com sua capa de chuva fina de plástico. "Mãe, pai", gritei e caí de joelhos no chão sujo, abraçando o corpo trêmulo da minha mãe. "Como vocês vieram parar aqui? O que aconteceu? Por que não estão em casa?" Ao ouvir minha voz, as defesas da minha mãe desabaram. Ela chorou histericamente e me abraçou de volta com força tremenda, como se eu fosse a única tábua de salvação que lhe restava. "Nossa casa. Eles trocaram as fechaduras", soluçou minha mãe com voz rouca. "O que você quer dizer com trocaram? Vocês perderam as chaves? Por que não me ligaram?" Perguntei ofegante, tentando conter as lágrimas que já brotavam. Minha mãe balançou a cabeça vigorosamente e irrompeu em soluços ainda mais altos. "Não perdemos, filha. Fomos expulsos. Eles nos forçaram a sair daquela casa." "Expulsos? Quem ousaria expulsar vocês da casa que comprei com meu próprio dinheiro?" Meu sangue ferveu. Senti um fogo no peito ao ouvir as palavras expulsos. Minha mãe olhou para mim com olhos destroçados. "Seu marido, filha." "Matheus? Seu marido nos expulsou." Senti meu mundo parar de girar.
O ar ao meu redor pareceu desaparecer num instante. Mateus? Mãe, deve ser um mal-entendido. Mateus não voltou para casa. Ele disse que tinha um problema no trabalho. É impossível que ele fizesse algo assim. Ele é um genro que respeita vocês dois tanto. Desta vez foi meu pai, Hélio, quem falou. Sua voz estava fraca e rouca, e ele olhava fixamente para a rua escura. É verdade, Letícia. Seu marido veio à casa esta noite. Não veio sozinho. Veio com sua sogra, Regina Lombardi. Ao ouvir o nome da minha sogra, me senti ainda mais devastada. Ela havia se casado novamente há pouco tempo, e desde então sua atitude começara a mudar. Mas nunca imaginei que chegaria a este ponto. O que eles fizeram? Pai, por favor, me conte tudo. Eu implorei, tentando suprimir o tremor de raiva na voz. Eles chegaram furiosos, continuou meu pai. Sua sogra começou a jogar coisas pela sala, gritando que éramos parasitas. Tentei acalmá-los, perguntar qual era o problema. Mas Mateus, o rosto do seu marido esta noite estava como gelo, filha. Mal reconheci meu próprio genro. Ele tinha um olhar vazio e duro. Meu pai tossiu um pouco antes de continuar. Mateus agarrou o braço da sua mãe com brutalidade. Arrastou nossas malas com roupas para fora do portão e as jogou na rua enlameada. Quando tentei impedi-lo, ele gritou comigo e trancou o portão por fora. Meu Deus, murmurei fracamente, cobrindo a boca com as duas mãos. Não conseguia acreditar no que acabara de ouvir. O homem que dormira ao meu lado por 5 anos, o homem que sempre acariciava meu cabelo com ternura, ousara agredir fisicamente meus pais idosos. E não é só isso. Filha, a voz do meu pai ficou mais baixa, como se tivesse medo. Algo muito estranho aconteceu. Mateus jogou minha pasta com documentos importantes na rua, mas quando fomos pegá-la, vimos 2 SUVs pretas estacionadas no final da rua. Alguns homens com aparência de capangas desceram e ficaram apenas observando nossa casa. Meu pai engoliu em seco. Seus olhos refletiam medo real. Nos sentimos vigiados. Estávamos apavorados. Enquanto fugíamos da casa para procurar abrigo, deixamos a pasta para trás. Andamos na chuva porque sentíamos que aqueles homens nos seguiam até nos escondermos neste vão e Rosa nos encontrar. Fiquei petrificada. A explicação do meu pai fez minha pele arrepiar, mas ao mesmo tempo minha raiva explodiu completamente. Capangas? Porque Mateus e minha sogra trariam capangas. Eles planejavam machucar meus pais. Letícia interveio Rosa com cautela. É melhor tirar seus pais daqui. O vento está cruel esta noite. Eles podem ficar gravemente doentes se ficarem aqui. As palavras de Rosa me trouxeram de volta à realidade. Assenti rapidamente. Sim, Rosa. Muito obrigada. Se você não tivesse me ligado, não sei o que seria dos meus pais esta noite. Vou cuidar deles agora. Vá para casa. Está chovendo muito. Ajudei meus pais a se levantarem. Seus corpos estavam gelados. Levei-os lentamente até meu carro. Liguei o motor e liguei o aquecimento no máximo. Dentro do veículo que começava a aquecer, olhei para meus pais pelo retrovisor. Eles pareciam tão frágeis, envelhecidos e destruídos. Finalmente, minhas lágrimas caíram. Não conseguia mais contê-las. A dor da traição do meu próprio marido dilacerava meu peito. Fui eu quem trabalhei duro para comprar aquela casa. Era o direito dos meus pais. Como Mateus pôde tomá-la de forma tão vil? Decidi não levá-los para minha casa aquela noite. Não queria que cruzassem com Mateus enquanto estavam tão traumatizados. Dirigi em direção a um hotel no centro de São Paulo, a uma distância segura. Durante todo o trajeto, permaneci em silêncio, apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Minha tristeza lentamente evaporou, substituída pelas chamas de uma raiva ardente. Se meu marido decidira iniciar uma guerra esta noite, ao jogar meus pais na rua em pedaços de papelão, então eu, Letícia Duarte, iria lhe dar uma. Eu pediria o divórcio. Eu o colocaria na prisão e recuperaria tudo o que pertencia de direito à minha família. Meu peito queimava. Uma muralha de gelo acabara de se erguer no meu coração em relação ao homem chamado Mateus Lombardi. Prometi a mim mesma que ele pagaria caro por cada lágrima da minha mãe. Depois de me certificar de que minha mãe e meu pai haviam adormecido na cama quente do hotel, sentei-me no chão bem ao lado deles. Respirei fundo, tentando acalmar a tempestade no peito. Seus rostos ainda mostravam traços de um medo profundo.
De vez em quando, minha mãe murmurava o nome da nossa casa em sonhos, enquanto meu pai dormia encolhido, com a mão no peito. Vendo essa cena, minhas lágrimas caíram novamente, mas desta vez as enxuguei bruscamente. Não era hora de chorar. Eu tinha que exigir responsabilidade. Deixei um bilhete na mesa de cabeceira junto com algum dinheiro, dizendo para pedirem café da manhã no serviço de quarto e proibindo-os de sair do hotel. Fechei a porta lentamente e caminhei pelo corredor do hotel com passos longos e determinados. A raiva queimando na minha cabeça me fez esquecer o frio e o cansaço. A tempestade lá fora havia diminuído um pouco, transformando-se em uma garoa fina que gelava os ossos. Voltei de carro para minha casa, o lar que por 5 anos construíra com Mateus. No caminho, minha mente não parava de formular frases. Queria ouvir da boca do próprio Mateus o motivo de ter expulsado seus sogros para a rua em papelão. O que eu havia feito de errado? O que meus pais haviam feito para ele ser tão cruel? O relógio marcava 1h quando meu carro finalmente entrou no condomínio. O ambiente estava silencioso e escuro, iluminado apenas por alguns postes de luz piscando. Ao me aproximar do portão, meus olhos captaram algo estranho. Havia uma SUV preta estacionada do outro lado da rua, virada diretamente para minha casa. O motor estava desligado, mas eu podia ver as silhuetas de 2 homens robustos sentados nos bancos da frente, através dos vidros ligeiramente baixados. Fumaça de seus cigarros saía lentamente pela fresta. De repente, as palavras do meu pai ecoaram na minha cabeça. Uma SUV preta, homens com aparência de capangas. Nos sentimos vigiados. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Meu instinto me dizia que havia perigo à espreita, mas minha raiva era muito maior que o medo. Ignorei o carro preto. Estacionei na garagem, saí rapidamente e abri a porta da frente, que para minha surpresa não estava trancada. Ao abrir a porta, a cena na sala de estar me paralisou. Senti o sangue subir a cabeça. Ali, no sofá confortável da minha sala, estavam sentadas 3 pessoas com rostos que pareciam não matar uma mosca. Minha sogra, Regina Lombardi, estava sentada com as pernas cruzadas, tomando calmamente uma xícara de chá quente. Ao lado dela estava seu novo marido, Roberto Santos, o homem barrigudo que se casara com Regina há poucos meses. E na poltrona do canto da sala estava meu marido, Mateus Lombardi. O contraste dessa cena partiu meu coração. Meus pais congelavam debaixo de um toldo gotejante enquanto eles relaxavam, tomando chá no meio da noite. Ora, vejam só quem o gato trouxe, zombou Regina com voz estridente assim que me viu na porta. Ela colocou a xícara na mesa de vidro com um baque, causando um tilintar alto. Ignorei Regina. Meu olhar estava fixo diretamente em Mateus. Dei alguns passos em direção a ele, exigindo uma explicação. Mateus, chamei com voz trêmula, contendo a raiva. Explique-me agora mesmo o que você fez com meus pais esta noite. Mateus ergueu lentamente o rosto. Meu coração afundou ao olhar em seus olhos. Aqueles olhos que costumavam me olhar com tanto calor e amor estavam completamente vazios, frios. Não havia arrependimento, pânico, nem empatia. Seu rosto estava inexpressivo como uma parede. Ele me olhou por um momento, depois desviou o olhar para o chão sem dizer uma única palavra. Mateus, responda-me, gritei, incapaz de me conter mais. Dei um passo à frente, quase agarrando-o pela gola da camisa. Você arrastou minha mãe para fora, jogou as roupas do meu pai na rua. O que há de errado com você? Eles são meus pais, pais que o amaram como um filho. Em vez de Mateus responder, Roberto Santos soltou uma risada, um riso profundo e desdenhoso. O homem de meia idade recostou-se confortavelmente no sofá, olhando-me de cima a baixo com desprezo. Você é uma mulher de carreira com formação, mas age como lixo de rua. Letícia, disse Roberto calmamente, esfregando o queixo. Seu marido está quieto porque está farto do comportamento da sua família. Seus pais são apenas parasitas ocupando a casa, enquanto seu marido quebra as costas todos os dias. O que há de errado em Mateus tomar de volta o que é dele por direito? Do que você está falando? Retruquei ferozmente encarando Roberto. Eu comprei aquela casa. Economizei meu salário por 5 anos. Mateus não colocou um único centavo naquela hipoteca. Vocês não têm direito de tocar naquela casa, muito menos de expulsar as pessoas que moram nela. Regina levantou-se de um salto, o rosto corado de raiva. Como ousa gritar com meu marido?
Escute, Letícia, você é a esposa de Mateus. Tudo o que você ganha depois de casada também pertence ao seu marido. Além disso, estou doente e preciso de dinheiro para meus tratamentos. Antes que aquela casa seja ocupada por dois velhos inúteis, é melhor esvaziar, lá, vender, lá e usar o dinheiro para as necessidades da nossa família. Fiquei atônita. Que tipo de lógica aquela mulher estava usando? Eu costumava respeitar Regina, mas desde que se casara com Roberto, sua verdadeira natureza gananciosa se tornara evidente. Vocês são completamente loucos, Sibilei. Vocês são monstros sem coração. E você, Mateus? Virei-me para ele. Finalmente desabei em lágrimas, mas não era choro de tristeza, e sim de desespero ao ver o homem que amava se transformar em uma estátua de gelo. Mateus, por favor, olhe para mim. Diga-me que não foi ideia sua. Diga-me, eles estão te ameaçando? Te forçaram? Minha voz enfraqueceu, implorando por um raio de esperança, tentando encontrar uma brecha de verdade por trás do silêncio do meu marido. Mateus finalmente me olhou, cerrou o maxilar e se levantou da poltrona. Sua figura alta e robusta agora era muito intimidante. Volte para o hotel, Letícia. Não faça cena esta noite. Minha decisão é final, disse Mateus com voz baixa. Seu tom era gélido e cortante. Aquela casa vai ser esvaziada. Seus pais não podem voltar para lá. Sua frieza finalmente me acertou em cheio. As palavras de Mateus foram um golpe devastador que destruiu os restos da minha esperança. Meu marido realmente havia se aliado ao mal da mãe e do padrasto. Ele me traíra, destruíra minha confiança. Dei um passo para trás. Uma risada amarga escapou dos meus lábios ao perceber o quão estúpida eu havia sido o tempo todo. Tudo bem, disse suavemente, mas com firmeza. Olhei para Roberto, para Regina e para Mateus, um por um. Se é isso que vocês querem, tudo bem, mas escutem-me com atenção. Vocês acham que vou ficar parada assistindo vocês jogarem meus pais na rua como lixo? Estão completamente enganados. Virei-me e fui para o quarto principal. Abri o armário com um puxão, tirei uma mala média e joguei dentro roupas de trabalho, documentos importantes e meus pertences pessoais. Minhas mãos tremiam de raiva. Mateus ficou parado na porta, me observando arrumar a mala sem tentar me impedir. Seu silêncio dilacerava meu coração muito mais que os insultos da minha sogra. Quando fechei a mala, arrastei-a para fora do quarto. Roberto e Regina ainda estavam no sofá, me observando com expressões cínicas e arrogantes, como se tivessem acabado de vencer uma grande batalha. Parei bem na porta da frente. Olhei uma última vez para aquelas 3 pessoas na sala. Mateus, a partir desta noite, considere-me não mais sua esposa, disse com voz que ecoou no ambiente silencioso. E quanto a vocês dois, olhei para Roberto e Regina com um olhar assassino, vou contratar o melhor advogado de São Paulo. Vou levá-los ao tribunal. Vou garantir que não vejam um único centavo daquela casa. E vou fazer-los apodrecer na prisão por extorsão. Vamos ver quem ri por último. Sem esperar resposta, virei-me e bati a porta com força brutal. O som quebrou o silêncio da noite. O ar frio me recebeu imediatamente. Enquanto arrastava a mala pela garoa, meus olhos involuntariamente olharam para a rua oposta. A SUV preta ainda estava lá. De repente, os faróis do carro se acenderam, apontando diretamente para mim como uma ameaça silenciosa. Não me importei. Desviei o olhar, entrei no carro e liguei o motor. Ao pisar no acelerador, afastando-me da casa que agora parecia um inferno, enxuguei as últimas lágrimas. A partir deste segundo, não restava mais nada da doce e gentil Letícia. Eu iria para a guerra e ela começaria amanhã de manhã. Os raios do sol da manhã filtravam pelas cortinas do quarto do hotel, ofuscando meus olhos que não haviam conseguido se fechar a noite toda. Eu estava sentada em uma cadeira perto da janela, observando as ruas da cidade começarem a acordar. A xícara de café que pedira no serviço de quarto havia esfriado horas atrás. Minha mente corria, repetindo o rosto frio do meu marido da noite anterior. Olhei para a cama. Meus pais já estavam acordados. Comiam silenciosamente a torrada e o café que eu pedira para eles. Com o olhar perdido, os olhos da minha mãe ainda estavam inchados e vermelhos, enquanto meu pai parecia muito cansado, como se tivesse envelhecido 10 anos em uma única noite. Levantei-me e fui até eles. Sentei-me na beira da cama, pegando as mãos do meu pai e da minha mãe alternadamente.
Suas mãos ainda estavam frias. Pai, mãe, chamei docemente, forçando o sorriso mais convincente que consegui. Hoje vou começar a consertar tudo. Vocês não precisam mais ter medo. Fiquem neste quarto, não abram a porta para ninguém além de mim. Já combinei tudo com o hotel para comida e bebidas. Prometo que vamos recuperar aquela casa. Meu pai olhou para mim com olhos marejados. Letícia, deixe para lá, filha. Não os confronte. Estou com medo. Aqueles homens com aparência de capangas ontem à noite, o olhar deles era aterrorizante. Vamos considerar a casa perdida. O importante é que você esteja segura, filha. Não. Pai, respondi firmemente, balançando a cabeça devagar, mas com convicção. Aquela é a casa de vocês. A escritura está no nome do Sr. Hélio. Eu a comprei com meu próprio suor para a velhice de vocês. Eles não têm direito a um único centavo. Não se preocupem com aqueles capangas ou suas ameaças. Vivemos em um país com leis. Sei exatamente o que tenho que fazer. Depois de me certificar de que meus pais se sentiam um pouco mais tranquilos, tomei banho e troquei de roupa. Coloquei uma maquiagem leve para esconder as olheiras. Hoje, eu não podia parecer uma vítima fraca, tinha que parecer uma guerreira pronta para o combate. Meu único destino nesta manhã era o escritório de advocacia de Sofia Ramos. Eu já havia contatado um velho amigo do setor jurídico e ele recomendara o nome dela. Sofia era conhecida como uma advogada civil e criminal muito agressiva e inteligente, que nunca recuava diante de intimidações, exatamente o perfil que eu precisava agora. Ao chegar ao escritório de Sofia, localizado em um prédio luxuoso no centro, fui levada diretamente à sala dela. Sofia Ramos me cumprimentou com um firme aperto de mão confiante. Era uma mulher no início dos 40 anos, vestida com um terninho cinza escuro de poder, cabelo curto perfeitamente arrumado e olhar de águia por trás dos óculos de armação preta. Sente-se, Letícia disse Sofia, apontando para a cadeira em frente à sua mesa. Li o resumo do seu problema no e-mail que você enviou no meio da noite. Uma expulsão forçada por marido e sogros é clássico, mas sempre revoltante. Respirei fundo e comecei a contar tudo em detalhes, desde o cronograma da compra da casa e o registro da escritura no nome do meu pai Hélio até os eventos da noite anterior. Também contei sobre o novo marido da minha sogra, Roberto Santos, e a gangue de capangas na SUV preta que vigiava meus pais. Sofia ouviu atentamente sem interromper por um segundo, anotando vários pontos importantes no caderno. Quando terminei, ela largou a caneta e me olhou fixamente. Há algo que não se encaixa aqui. Letícia Sofia quebrou o silêncio. Sua voz era profunda e autoritária. A escritura da casa está no nome do seu pai. Aos olhos da lei, o proprietário legal daquela propriedade é o Sr. Hélio Duarte. Roberto Santos e sua sogra não têm base legal para vender ou transferir a propriedade daquela casa. Não importa o quanto tenham fisicamente expulsado seu pai. Franzia testa. O que você quer dizer, Sofia? Quero dizer que o ato de expulsar seus pais é tolo e não serve a nenhum propósito se o objetivo final deles for vender a casa, explicou Sofia. Nenhuma empresa de títulos ou advogado nos Estados Unidos, quer dizer, no Brasil, ousaria processar a venda de uma casa sem a assinatura original do titular da escritura, que é seu pai. Portanto, expulsar seus pais para a rua, na verdade, afasta Roberto ainda mais do seu pai, a menos que... Sofia fez uma pausa, fazendo meu coração bater mais rápido. A menos que o quê? A menos que eles planejem forçar seu pai a assinar uma procuração para vender ou uma escritura de transferência sob coação, continuou Sofia com o rosto muito sério. Isso explica por que havia capangas vigiando seu pai. Eles não querem apenas a casa vazia, Letícia. Eles querem a assinatura do seu pai. A imagem da noite anterior voltou a mim. Eles jogaram a pasta do meu pai na rua e então os capangas apareceram, vigiando. Estremeci de horror. Então, o que devemos fazer agora, Sofia? Quero que eles vão para a prisão. O primeiro passo é atacar na frente criminal. Vamos à delegacia hoje, disse Sofia firmemente, levantando-se da cadeira. Vamos registrar um boletim de ocorrência por coação, invasão e danos. Vamos manter os ocupados lidando com o sistema de justiça enquanto bloqueamos todo o acesso administrativo à casa no cartório para que não possa ser transferida. Naquela mesma tarde, Sofia e eu fomos à delegacia local. Fomos ao balcão para registrar a queixa.
Eu havia preparado todas as evidências que embalara na mala na noite anterior. Uma cópia da escritura no nome do meu pai, extratos bancários mostrando que paguei a hipoteca e meu depoimento sobre a expulsão. No entanto, foi aqui que a segunda irregularidade começou a ocorrer. O policial de plantão que nos atendeu, um veterano, foi muito amigável no início, mas quando mencionei o nome de Roberto Santos e o endereço da casa dos meus pais, o rosto do policial de repente se tensionou. Ele digitou algo no computador, pigarreou e olhou para nós com um sorriso forçado. Veja, senhora Duarte, disse o policial em tom desdenhoso. Isso parece um assunto civil. Marido e mulher, sogros. É normal ter pequenas brigas familiares. Nestes casos de disputas domésticas, é melhor resolver amigavelmente dentro da família. Não há necessidade de ir tão longe quanto registrar um boletim oficial. Depois vira uma bagunça nos tribunais e as famílias se destroem. Sofia imediatamente bateu a mão na mesa do policial, fazendo várias pessoas na sala se virarem. Isso não é um simples problema doméstico. Policial, a voz de Sofia soou afiada, fazendo o policial se encolher. Minha cliente está denunciando atos de banditismo, expulsão forçada de idosos no meio da noite e usurpação de domicílio. Isso cai no Código Penal por coação e invasão. O proprietário legal da casa é o senhor Hélio Duarte, e ele foi expulso à força de sua própria casa. O senhor, como policial, é obrigado a registrar esta ocorrência ou eu vou reportar-lo à corregedoria hoje por recusar a queixa de um cidadão. O policial pareceu ficar desconfortável e começou a suar. Após uma discussão acalorada por meia hora, e depois que Sofia o pressionou com vários avisos legais, o policial finalmente e relutantemente digitou nosso boletim. Saímos da delegacia à tarde com o recibo do registro em mãos. Ganhamos a primeira batalha, disse aliviada, enquanto caminhávamos para o carro no estacionamento. Mas Sofia não sorria. Seu rosto, na verdade, parecia cada vez mais tenso. Não comemore ainda, Letícia. Você viu a atitude do policial. Ele tentou rejeitar o boletim não por preguiça, mas porque algo o segurava. Meu instinto me diz que nosso boletim vai ser enterrado na gaveta de algum investigador. A premonição de Sofia se revelou verdadeira e muito pior do que eu imaginara. 3 dias se passaram desde que registramos o boletim. Passei o tempo trabalhando do quarto do hotel enquanto acompanhava meus pais, que ainda estavam traumatizados. Mateus não me contatara de forma alguma, nem uma mensagem, nem uma ligação. Aquele homem realmente me descartara. Meu coração, que no início sentia dor, agora estava completamente congelado. No 4º dia, meu telefone tocou. Era Sofia pedindo que eu fosse ao escritório dela urgentemente. Havia um tom de urgência na voz dela. Quando cheguei ao escritório, a mesa de Sofia estava coberta de documentos espalhados. Ela estava de pé de costas para mim, olhando para um quadro branco na parede que continha os nomes Mateus Lombardi, Regina Lombardi e Roberto Santos. Sente-se, Letícia. Tenho más notícias, saudou Sofia sem cerimônia, virando-se para mim. Sentei-me com o coração acelerado. O que é, Sofia? Rejeitaram nosso boletim, suspirou Sofia frustrada, jogando uma pasta marrom na mesa à minha frente. E o pior, arquivaram. A polícia alega que não há evidência suficiente de crime porque Mateus está registrado como parte da família e tem acesso legal à casa. Mas isso é mentira. Contratei um investigador particular para descobrir quem é realmente esse Roberto Santos. Abri a pasta marrom. Dentro havia várias fotos impressas e um relatório sobre o histórico de Roberto. De acordo com a verificação de antecedentes, Roberto Santos é apenas um empreiteiro autônomo, explicou Sofia, apontando para o documento. Sua sogra, Regina, provavelmente pensou que estava se casando com um homem rico. No entanto, as descobertas da minha equipe mostram que Roberto não tem negócio legítimo. Suas contas bancárias oficiais estão zeradas. Mas Roberto tem fortes ligações com o submundo criminal. Ele é apoiado por imenso poder financeiro e conexões obscuras. Olhei para a foto de Roberto com sentimentos mistos. Aquele homem barrigudo ridículo que parecia tão desagradável tinha conexões com a máfia. Como era possível? Então, é esse homem poderoso por trás de Roberto que pressionou a polícia a não processar nosso boletim? Continuou Sofia em tom indignado. Essa mesma conexão é o que está financiando os capangas que vigiam a casa do seu pai. A pergunta agora é: por que essa rede criminal
se daria ao trabalho de proteger um ninguém como Roberto só para tomar uma casa modesta do seu pai? A pergunta de Sofia fez meu cérebro trabalhar a toda velocidade. As peças desse quebra-cabeça estavam todas erradas. A casa que eu comprara para meu pai não era uma mansão de milhões, era apenas uma casa modesta na periferia da cidade. Por que Roberto mobilizaria capangas e usaria contatos de alto nível só por aquela casa? Sofia disse suavemente, minha voz quase tremendo enquanto uma conclusão aterrorizante se formava na minha cabeça. Você disse antes que eles não poderiam vender a casa ou colocar hipoteca sem a assinatura original do meu pai, certo? Exatamente. Sofia assentiu firmemente, e na noite da expulsão, a pasta do meu pai com documentos foi jogada na rua, e então os capangas apareceram vigiando, murmurei, olhando para o quadro branco. Se eles realmente queriam a assinatura do meu pai, por que Mateus expulsou meu pai da casa e jogou suas coisas na rua? Isso não fez meu pai escapar da vigilância deles. A sala caiu em um silêncio repentino. Sofia olhou para mim com olhos arregalados ao perceber para onde meus pensamentos estavam indo. Havia uma enorme parede bloqueando minha visão, e atrás daquela parede se escondia um segredo muito sombrio. Se Roberto precisava da assinatura do meu pai, eles deveriam tê-lo sequestrado dentro da casa aquela noite, não expulsá-lo. A expulsão não fazia sentido para o plano de Roberto. Então, por que meu marido fez isso? Por que Mateus arrastou brutalmente meus pais para fora aquela noite? Meu marido realmente era aliado de Roberto? Ou havia algo que Mateus estava tentando impedir? A muralha de gelo no meu coração começou a rachar com uma pequena e aterrorizante dúvida. Olhei para Sofia com olhar afiado. Sofia disse com voz fria e determinada, temos que descobrir o que realmente aconteceu aquela noite na minha casa. Não me importo quem está protegendo Roberto Santos. Vou destruí-los todos. Vou me infiltrar na minha própria casa. O plano selvagem de me infiltrar na minha própria casa girava na minha cabeça desde que saí do escritório de Sofia Ramos. Se a polícia não era confiável e a lei estava sendo manipulada por pessoas poderosas, então eu tinha que encontrar minha própria verdade. Eu precisava de evidências reais, algo que pudesse explicar esse quebra-cabeça sem sentido. Naquela tarde, o céu cinzento pairava baixo sobre a cidade, como se preparasse para derramar o resto das tempestades das noites anteriores. Eu dirigia lentamente no trânsito, pretendendo voltar ao hotel para verificar meus pais. O som da garoa fina começou a bater no para-brisa do carro, criando um ritmo monótono que fazia minha mente vagar ainda mais. De repente, o toque do celular no painel quebrou o silêncio. Olhei para a tela. Era um número desconhecido. No início, hesitei em atender. Desde que Sofia mencionara que Roberto Santos tinha conexões com a máfia, eu me tornara muito paranoica. No entanto, no quarto toque, meu instinto me compeliu a apertar o botão verde. Cumprimentei com cautela. Havia apenas respiração pesada do outro lado, seguida pelo som de tráfego. Alô, quem é? Letícia? Senhora Lombardi? Uma voz de mulher de meia-idade soou, tremendo violentamente. Ela falava em meio sussurro, como se temesse que alguém ouvisse. Sou eu, Letícia. É a Rosa. Meu coração deu um salto. Rosa era a empregada doméstica que trabalhava para minha sogra, Regina, há quase 3 anos. Desde que Regina e Roberto se mudaram e tomaram controle da minha casa, eles haviam levado Rosa com eles para servi-los lá. Rosa, o que é? De que número é este? Perguntei rapidamente. É um número novo, senhora. Comprei um cartão pré-pago em uma lojinha de esquina. Saí escondida por um momento enquanto a patroa. Rosa explicou ofegante. Letícia, temos que nos encontrar agora mesmo. Tenho que te contar algo muito importante. É questão de vida ou morte. A palavra morte gelou meu sangue. Onde podemos nos encontrar, Rosa? Rosa me deu o endereço de um barzinho meio decadente em um bairro da periferia, longe do meu condomínio. Sem perder tempo, virei o carro. Meia hora depois, estacionei a uma curta distância e caminhei pelas ruas molhadas. O bar estava quase vazio, iluminado apenas por uma lâmpada amarelada fraca. No canto mais escuro, vi Rosa sentada, muito nervosa. Usava um casaco velho grande e um lenço escuro puxado para cobrir parte do rosto. Olhava de um lado para o outro com olhos em pânico. Aproximei-me rapidamente e sentei-me em frente a ela. Rosa, chamei em voz baixa. Rosa deu um salto. Estava pálida. Ao me ver,
Lágrimas começaram a cair por suas bochechas. Pegou minhas 2 mãos e as apertou. As dela estavam geladas como gelo. Letícia, meu Deus! Graças a Deus você está segura, soluçou tentando se conter. Calma, Rosa. Estou bem. Meus pais também estão seguros. Agora me conte o que realmente está acontecendo naquela casa. Quem eram aqueles homens com aparência de capangas que perseguiram meu pai aquela noite? Exigi sem perder tempo. Rosa engoliu em seco. Seus olhos refletiam terror absoluto. Inclinou-se para a frente, aproximando o rosto do meu. Sua casa agora é como um covil de ladrões, sussurrou com voz trêmula. O senhor Roberto não é rico, Letícia. A senhora Regina foi enganada o tempo todo. Roberto é um desempregado que deve centenas de milhares de reais de jogo. Ele deve dinheiro ao agiota mais cruel de São Paulo. O nome dele é Vanderlei o Martelo Ferreira. Vanderlei o Martelo. Franci atesta. O nome não me era familiar, mas a aura de terror emanando de Rosa era suficiente para explicar o quão perigoso era aquele homem. Sim, Letícia. Os capangas tatuados que foram à casa aquela noite, todos são homens de Vanderlei. O Martelo explicou Rosa. O senhor Roberto não consegue pagar a dívida. Vanderlei ameaçou matar Roberto se ele não quitar a conta este mês. Por isso Roberto foi atrás da casa dos seus pais. O plano dele era tomar a casa e entregar, lá a Vanderlei, como garantia da dívida. Fiquei em silêncio, encaixando essa informação com a análise que Sofia fizera naquela manhã. Tudo começava a fazer sentido. Isso explicava por que meu boletim de ocorrência estava parado. Vanderlei, o Martelo deve ter subornado alguém na polícia. E também explicava a obsessão de Roberto em expulsar meus pais. Mas, Rosa disse franzindo a testa, minha advogada me disse que a casa não pode ser vendida ou hipotecada sem a assinatura original do meu pai. Se Roberto realmente queria entregar a casa ao agiota, ele deveria ter sequestrado meu pai dentro de casa para forçá-lo a assinar. Não. Por que Mateus expulsou meu pai e jogou as coisas dele na rua? Ao mencionar o nome de Mateus, o choro de Rosa se intensificou. Ela cobriu a boca com a borda do casaco, o corpo tremendo violentamente. É isso que eu queria te contar, soluçou Rosa com voz rouca. Você tem que saber a verdade sobre o senhor Mateus. Tive um mau pressentimento. A muralha de ódio que construíra tão fortemente no meu coração começou a vacilar novamente. O que tinha sobre Mateus? Ele não era tão ruim quanto eles. Na outra noite, ele me olhara sem o menor remorso, enquanto eu arrumava as malas. Rosa balançou a cabeça vigorosamente. Não, Letícia, o senhor Mateus está devastado. Está completamente destruído. Pisquei, confusa. O que você quer dizer, Rosa? Rosa enxugou as lágrimas e começou a contar. Aquela noite, depois que você saiu da casa arrastando sua mala, o senhor Roberto e a senhora Regina riam à beça. Estavam celebrando que haviam conseguido te expulsar. Mas o senhor Mateus não ria. Eu estava escondida atrás da parede da cozinha. Vi com meus próprios olhos. O senhor Mateus foi direto para o escritório dele e trancou a porta. Meia hora depois, fui levar um copo de água para ele. Quando parei em frente à porta, meu Deus, Letícia, ouvi um homem chorando, um choro de partir o coração. O senhor Mateus soluçava lá dentro. Também ouvi batidas altas muitas vezes. Bum, bum. Parecia que o senhor Mateus estava socando a parede do escritório. Meu coração parou por um segundo. Mateus estava chorando? Fiquei com muito medo, mas ousei espiar pelo buraco da fechadura, continuou Rosa. Vi o senhor Mateus sentado no chão, encolhido. Os nós dos dedos dele sangravam feio. Ele socava a parede enquanto continuava chamando seu nome e também chamava seus pais. O rosto dele era de pura desespero. Letícia, ele não é a pessoa ruim que fingiu ser na frente do senhor Roberto. As palavras de Rosa me acertaram como um martelo gigante. Era como se o ar ao meu redor tivesse sido sugado. Meus olhos umedeceram e, sem perceber, lágrimas começaram a rolar pelas minhas bochechas. O homem que eu chamara de monstro, o homem que eu abandonara, amaldiçoando-o na noite anterior, chorara copiosamente enquanto dizia meu nome. Minha cabeça girava. Mas, por que, Rosa? Se ele realmente se arrepende, por que não os confrontou? Por que deixou Roberto humilhar minha família? Por que me olhou com um rosto frio como gelo? Porque há espiões. Letícia, respondeu Rosa, a voz tremendo de pânico.
Os capangas de Vanderlei estão em todo lugar. Vigiam o Sr. Mateus 24 horas por dia. Se o Sr. Mateus mostrasse qualquer fraqueza ou te defendesse minimamente, o Sr. Roberto e Vanderlei saberiam. E se descobrissem que o Sr. Mateus não estava do lado deles, Vanderlei não hesitaria em acabar com a vida dele e com a vida dos seus pais lá fora. Aquele quebra-cabeça insano finalmente se resolveu. Uma verdade aterrorizante me acertou em cheio. Mateus não me traíra. Ele nunca se aliara ao padrasto. A expulsão violenta, seu rosto inexpressivo, seu silêncio enquanto eu o insultava, tudo fora uma encenação. Mateus expulsara meus pais de forma tão violenta de propósito para que os vizinhos saíssem de suas casas aquela noite. Com o tumulto na rua, os capangas de Vanderlei, que vigiavam da esquina, não ousariam intervir ou sequestrar meu pai para forçá-lo a assinar. Mateus expulsara seus sogros precisamente para salvar a vida deles. E quando eu o insultei na sala, ele teve que engolir toda a dor. Deixou-me odiá-lo, para que Roberto acreditasse que nosso casamento estava completamente destruído. Meu marido sacrificara sua honra, suportara o ódio da mulher que mais amava apenas para garantir que eu pudesse sair daquela casa infernal sã e salva. Meu Deus, Mateus, gaguejei, cobrindo o rosto com as mãos. Desabei chorando no meio daquele bar barulhento do bairro. Uma culpa imensa esmagava meu peito. Sentia que não conseguia respirar. Deixara meu marido sozinho no covil dos leões. Letícia, o Sr. Mateus está em grande perigo agora, sussurrou Rosa, me tirando do choro. Esta manhã, ouvi o Sr. Roberto falando ao telefone. Vanderlei perdeu a paciência porque ainda não tem a escritura assinada. O Sr. Roberto suspeita que o Sr. Mateus está escondendo algo naquele escritório trancado. Ele planeja arrombar a porta amanhã ao meio-dia, quando mandarem o Sr. Mateus para fora da cidade. Imediatamente levantei o rosto e enxuguei as lágrimas bruscamente. Meus olhos, que antes choravam de tristeza, agora queimavam com nova determinação. O escritório de Mateus, confirmei. Sim, desde aquela noite, o Sr. Mateus sempre o mantém trancado. Tenho certeza de que ele está escondendo evidências dos crimes do Sr. Roberto lá dentro. Respirei fundo para recuperar os sentidos. Se Mateus estava organizando um plano para destruir essa gangue de dentro, eu não podia ficar parada. Tinha que ajudá-lo. E se Roberto planejava forçar a fechadura amanhã ao meio-dia, eu tinha que me adiantar àquele canalha. Rosa disse, minha voz agora fria e muito focada. Você sabe os horários de Roberto e da minha sogra para amanhã? Amanhã às 10, a senhora Regina tem almoço com as amigas do clube. O senhor Roberto vai levá-la e esperar por ela lá. A casa ficará vazia, pelo menos até às 13. Só os capangas vigiando da varanda da frente estarão lá, respondeu Rosa rapidamente. Perfeito. Esbocei um leve sorriso, um sorriso cínico que nunca mostrara antes. Rosa, preciso da sua ajuda amanhã de manhã. Abra a porta dos fundos da cozinha. Não deixe os capangas da frente te verem. Vou me infiltrar. Vou pegar o que Mateus está escondendo no escritório antes que Roberto ponha as mãos nisso. Rosa pareceu hesitar e estava muito pálida, mas ao ver a falta de medo nos meus olhos, assentiu lentamente. Aquela noite, não chorei mais pelo meu destino. Meu medo desaparecera, substituído por uma injeção brutal de adrenalina. Roberto Santos e seus comparsas haviam escolhido a inimiga errada. Eles pensavam ter conseguido separar e destruir minha família. Não sabiam que na manhã seguinte, esta esposa que pensavam derrotada entraria pela porta dos fundos para destruí-los todos. Aquela manhã estava muito mais fria que o usual. O céu ainda estava coberto por nuvens cinzentas escuras, deixando uma umidade penetrante dos restos da chuva da noite. Eu estava em frente ao espelho do quarto do hotel, olhando para meu próprio reflexo. Meus olhos, antes inchados, agora projetavam uma nitidez que eu não sabia que tinha. Puxei o cabelo para trás em um rabo de cavalo alto e apertado. Vesti-me toda de preto, camisa de manga longa, jeans escuros e tênis confortáveis. Hoje, eu não era uma executiva de escritório nem uma filha chorando pela desgraça dos pais. Hoje, eu era a esposa que ia resgatar seu marido dos criminosos. Antes de sair, certifiquei-me de que meus pais ainda dormiam profundamente, graças aos sedativos leves que o médico de emergência prescrevera na noite anterior. Deixei um bilhete na mesa de cabeceira lembrando-os de não abrir a porta para ninguém. Assim que saí do hotel,
Liguei para Sofia Ramos enquanto dirigia em direção ao meu bairro. Alô, Letícia. É estranho você ligar tão cedo. Alguma novidade? A voz de Sofia soava rouca do outro lado. Sofia, vou me infiltrar na minha casa esta manhã, soltei sem cerimônia, indo direto ao ponto. O som de uma cadeira sendo arrastada bruscamente foi ouvido. O quê? Você está louca, Letícia. Não faça nenhuma estupidez. É muito perigoso. Roberto Santos não é apenas um simples golpista. Ele é escoltado por assassinos pagos por Vanderlei. Se eles te pegarem, você está arriscando a vida. Podemos encontrar outra rota legal. A lei não está andando rápido o suficiente, Sofia. Especialmente quando já compraram a polícia, respondi duramente, apertando o volante. Obtive informação vital pela empregada. Descobriu-se que meu marido expulsou meus pais para salvar-los de serem sequestrados pelos capangas aquela noite. Ele está escondendo evidências importantes no escritório. E esta tarde Roberto planeja forçar a fechadura. Um longo suspiro profundo veio de Sofia. Meu Deus, então seu marido está atuando como agente duplo na própria casa. Isso é insano. Mas Letícia, se infiltrar em uma casa vigiada por capangas, ainda é suicídio. Deixe-me mandar minha equipe de investigação para lá. Não há tempo, Sofia. Se um estranho entrar, aqueles capangas vão ficar imediatamente suspeitos. É minha casa. Conheço cada canto. Sei quais portas não rangem. Sei onde Mateus esconde as coisas. Por favor, Sofia, só preciso que você fique de prontidão. Se algo acontecer comigo nas próximas 2 horas, mobilize quem precisar para minha casa. Sofia ficou quieta por um longo tempo. Eu sabia que ela pesava os riscos como advogada profissional, mas também sabia que não podia me impedir. Tudo bem, 2 horas. Se eu não tiver notícias suas até às 12, vou ligar para meus contatos na sede da polícia para invadir a casa. Dane-se os superiores deles. Seja muito cuidadosa, Letícia. Obrigada, Sofia disse e desliguei. Às 9h30, meu carro entrou pelas ruas de trás do meu condomínio de alto padrão. Intencionalmente não entrei pelo portão principal, pois tinha certeza de que os comparsas de Vanderlei vigiavam a entrada. Estacionei o carro no estacionamento de uma pequena clínica de saúde, a cerca de 500 metros do muro dos fundos do condomínio. Saí, respirei fundo e comecei a caminhar por vielas estreitas, lamacentas, com cheiro de umidade. Meus tênis afundaram em poças de lama várias vezes, mas não me importei. Mantive o olhar fixo à frente, contando cada curva conforme o mapa do bairro que eu sabia de cor. Finalmente, cheguei ao muro alto, que separava as ruas comuns do meu condomínio fechado. Bem à minha frente, havia um pequeno portão de serviço de ferro que a equipe de jardinagem normalmente usava. Meu coração batia cada vez mais rápido, bombeando adrenalina por todas as veias. Empurrei o portão de ferro lentamente. Não estava trancado. Entrei e me encontrei no beco dos fundos das casas luxuosas bem atrás da parede da cozinha da minha. Tudo estava completamente silencioso. O único som era o farfalhar das folhas de bambu que plantáramos no quintal. Movimentei-me furtivamente em direção à porta de madeira da cozinha. Com a mão ligeiramente trêmula, segurei a maçaneta. Como prometido, Rosa não a trancara. Clique. A porta se abriu sem ruído. Entrei na casa onde vivera por 5 anos, mas que hoje estranhamente parecia uma casa mal assombrada, um lugar estrangeiro. O ar cheirava a uma forte mistura de charutos baratos e aromatizador enjoativo. Com certeza obra de Roberto Santos. Letícia. Pulei. Rosa apareceu de repente de trás da geladeira. Estava pálida como um fantasma e tremendo. Rapidamente agarrou meu braço e me arrastou para nos escondermos atrás do balcão da cozinha que não podia ser visto da sala. Eu estava morrendo de medo que você não viesse, sussurrou Rosa com voz trêmula. Roberto e minha sogra já saíram. Sim, faz apenas 10 minutos. O senhor Roberto levou a senhora Regina para o clube. Mas você tem que ter muito cuidado. Tem 2 capangas grandes vigiando na varanda da frente. Estão jogando cartas e fumando, mas têm bons ouvidos. Não derrube nada, alertou. Assenti firmemente. Onde está Mateus agora? Esta manhã o senhor Roberto mandou ele ir para Campinas resolver uns documentos. Disse que não volta até a tarde. Então o escritório dele está vazio agora. Mas o senhor Mateus trancou por fora. Tudo bem. Volte para seu quarto, Rosa. Haja como se nada estivesse acontecendo. Eu cuido do resto. Muito obrigada. Dei um tapinha gentil no ombro dela. Rosa assentiu rapidamente
e desapareceu em direção à área de serviço. Respirei fundo, me preparei e saí lentamente da cozinha. Estava descalça, para que meus passos não fizessem som no piso de granito. Toda vez que passava por uma janela, me agachava para não ser vista de fora. A casa estava silenciosa, mas a tensão no ar era tão densa que quase dava para cortar. Caminhei pelo curto corredor em direção ao escritório de Mateus, localizado perto da sala. Ao chegar à porta de carvalho entalhada, tentei girar a maçaneta. Roberto provavelmente achava que esta porta seria difícil de abrir sem arrombá-la, mas ele não conhecia os pequenos segredos entre mim e meu marido. Mateus era um homem muito esquecido. Muitas vezes deixava as chaves dentro e ficava trancado do lado de fora. Por isso tinha um esconderijo secreto para uma chave reserva. Agachei-me e apalpei embaixo do grande vaso de cerâmica com planta artificial no canto do corredor, bem ao lado da porta. Meus dedos traçaram os contornos ásperos da base. Encontrei uma pequena chave colada com fita isolante preta. Minhas mãos tremiam ao remover a fita. Inseri a chave na fechadura e girei bem devagar para que o som metálico não chegasse à varanda da frente. A porta rangeu levemente quando a empurrei. Entrei, fechei rapidamente e tranquei por dentro. Ao me virar e olhar para o cômodo, minha respiração ficou presa. Minhas mãos automaticamente cobriram a boca para abafar um grito engasgado. O escritório de Mateus, normalmente arrumado, limpo e com cheiro de livros novos, agora parecia ter sido atingido por um furacão. Papéis estavam espalhados pelo tapete. A cadeira da mesa estava virada. Vários livros grossos haviam caído das prateleiras. Mas o que partiu meu coração foi o que vi em uma das paredes pintadas de branco. Havia manchas de sangue seco, sangue que viera de socos repetidamente dados com toda a força até a tinta lascar e o reboco rachar. A imagem do meu marido encolhido neste chão na noite anterior, soluçando enquanto socava a parede até os nós dos dedos sangrarem e se quebrarem, passou pela minha cabeça como um filme cruel. Lágrimas caíram sem que eu pudesse pará-las. Ajoelhei-me perto da parede e acariciei as manchas de sangue seco do meu marido com dedos trêmulos. Perdoe-me, Mateus. Perdoe-me por ter te odiado. Você estava sofrendo tudo sozinho, sussurrei entre soluços contidos. Meu marido estivera disposto a se destruir e deixar que eu o odiasse até a morte, só para salvar minha família da crueldade de Vanderlei o Martelo. No entanto, eu sabia que não podia perder tempo chorando. Roberto poderia voltar a qualquer momento. Enxuguei as lágrimas com as costas da mão. Levantei-me e comecei a vasculhar o cômodo, onde Mateus escondera as evidências. Verifiquei as gavetas da mesa. Todas estavam abertas e só continham papéis sem importância. Roberto devia ter vasculhado esta parte. Fui até a estante. Puxei alguns livros grossos caso tivessem seção oca. Nada. Olhei atrás de uma pintura de paisagem esperando encontrar um cofre de parede. Mas nada. Comecei a suar frio. O tempo passava. Meu coração batia cada vez mais rápido. Pense, Letícia. Se você fosse Mateus, onde esconderia algo que poderia te matar se o inimigo encontrasse? Murmurei para mim mesma. Fechei os olhos tentando buscar memórias do meu marido, seus hábitos, suas histórias, seus objetos favoritos. De repente lembrei-me de algo que acontecera 3 anos atrás. Mateus acabara de comprar uma mesa antiga de madeira maciça em uma feira de antiguidades. Ele estava muito orgulhoso daquela peça. Uma vez, sentou-me no colo dele, virou a gaveta de baixo de cabeça para baixo e me mostrou um compartimento secreto escondido atrás de um painel de madeira. Este é o esconderijo do seu agente secreto, querida. Só nós dois sabemos disso, brincara ele. Abri os olhos com um sobressalto. Rastejei para baixo da mesa antiga. Puxei a última gaveta completamente dos trilhos e a coloquei no chão. Enfiei a cabeça no espaço vazio do móvel e liguei a lanterna do celular. Na parte superior daquele espaço havia um painel de madeira plano que parecia parte da estrutura da mesa. Pressionei com força um dos cantos do painel. Clique. O painel de madeira caiu, revelando um pequeno compartimento escondido. Enfiei a mão naquele espaço escuro. Meus dedos tocaram um pequeno objeto de plástico e algo retangular e grosso. Puxei tudo para fora, sem fôlego. Na minha mão segurava um pendrive preto e um cheque administrativo certificado no nome do meu pai, Hélio Duarte. Olhei para o cheque. O valor fez meus olhos se arregalarem de horror.
Não eram dezenas de milhares nem centenas. Era de R$ 750 mil. De onde Mateus conseguira tanto dinheiro? Seriam suas economias secretas de uma vida. Não era à toa que Roberto estava desesperado para encontrar esta evidência. Este dinheiro era mais que suficiente para salvar a casa, ou até para fugir o mais longe possível. E este pendrive certamente continha as evidências ligando Roberto ao agiota Vanderlei, evidências que os mandariam todos para a prisão. Rapidamente coloquei o pendrive e o cheque na minha bolsa de ombro. Coloquei o painel de madeira de volta no lugar. Coloquei a gaveta de volta nos trilhos e me levantei. Conseguira. Tinha que sair desta casa agora mesmo. No entanto, assim que dei um passo em direção à porta, um som que gelou meu sangue me parou. O ronco de um motor de carro que eu conhecia muito bem foi ouvido entrando no quintal da frente da casa. Um guincho agudo de freio seguido pelo som de uma porta de carro batendo. Ei, abram a porta! O grito trovejante de Roberto Santos perfurou as paredes da casa. Senti meu estômago cair no chão. Roberto voltara mais cedo. Por que voltara tão cedo? Passos pesados e rápidos foram ouvidos subindo os degraus da varanda. Chefe, já voltou? O almoço da sua esposa terminou? Ouviu-se um dos capangas de fora perguntando. Regina esqueceu o estojo de joias. Droga, ela me faz correr à toa. Vocês fiquem aqui fora vigiando. Olhem a rua, respondeu Roberto mal-humorado. Clique. A chave girou na fechadura da porta da frente. Entrei em pânico. Este escritório ficava bem ao lado do corredor que conectava à porta da frente. Se Roberto fosse ao quarto principal neste andar térreo pegar o estojo de joias, passaria bem em frente à porta do escritório. Se decidisse verificar a maçaneta e visse que estava trancada, seria o fim para mim. O eco dos sapatos de couro de Roberto no piso de granito foi ouvido. Estavam se aproximando. Tap, tap, tap. Segurei a respiração e recuei para longe da porta do escritório até minhas costas baterem na estante. Agarrei a alça da bolsa. Fechei os olhos e rezei a Deus para que Roberto não parasse em frente à porta. Tap, tap, tap. Os passos estavam bem do outro lado da porta de madeira. A sombra escura de alguém bloqueou a luz que entrava por baixo da porta. Os passos pararam. Eu podia ouvir a respiração pesada de Roberto. Ele estava parado bem em frente à porta onde eu me escondia. Minhas mãos tremiam, procurando ao meu redor por qualquer coisa que pudesse usar como arma. Peguei uma pequena estátua de bronze em forma de cavalo. Se a porta se abrisse, jurei que esmagaria a cabeça dele com ela. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Aquele silêncio parecia tortura infernal. De repente, um celular tocou do lado de fora. Roberto soltou um grunhido. Ouvi ele atender. Alô? Sim, estou pegando as joias agora. Você reclama de tudo. Regina gritou Roberto ao telefone. Seus passos soaram novamente, mas desta vez, se afastando do escritório e virando em direção ao quarto principal do outro lado do corredor. Tap, tap, tap. O som sumiu no quarto. Esta era a minha chance. Sem pensar duas vezes, girei a chave por dentro do escritório. Abri a porta lentamente e saí como um raio. Corri na ponta dos pés na velocidade da luz pelo corredor, entrei na cozinha e empurrei a porta dos fundos. Assim que meus pés tocaram a grama molhada do jardim, corri o mais rápido que pude em direção ao pequeno portão de ferro no muro. Respirava pesadamente e meus pulmões queimavam. Cruzei o portão de ferro e continuei correndo pela viela daquele bairro popular. Não me importava que meus tênis afundassem na lama, sujando meu jeans. Continuei correndo como uma louca, olhando para trás para ter certeza de que nenhum capanga me seguia. Finalmente, vi meu carro estacionado na clínica. Apertei o botão do controle remoto com mão muito trêmula. Abri a porta, me joguei no banco do motorista e tranquei as portas instantaneamente. Deixei a cabeça cair no volante, respirando fundo, ofegante por oxigênio. Meu coração batia tão forte que meus ouvidos zumbiam. Estava encharcada de suor frio. Ri fracamente entre os arquejos. Uma risada de alívio misturada com os restos do medo. Conseguira. Acariciei minha bolsa de ombro, sentindo o volume do pendrive e do cheque. O mistério do silêncio do meu marido e os crimes de Roberto Santos agora estavam em minha posse. Liguei o motor, pisei no acelerador e saí dali em disparada. No caminho de volta para o hotel, olhei para o banco do passageiro onde minha bolsa descansava.
A muralha de ódio que construíra contra Mateus na noite anterior desabara completamente. Em seu lugar, um fogo ardente de determinação para revidar me consumia. Roberto Santos, minha sogra e Vanderlei pensavam que podiam zombar da lei, roubar os direitos dos meus pais e destruir meu marido. Estavam muito enganados. Com todas essas evidências em mãos, eu tinha a chave para a destruição deles. Estacionei na garagem subterrânea do hotel, ainda com a respiração um pouco ofegante. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Precisei de bons 5 minutos só sentada no carro para estabilizar os batimentos cardíacos e processar o fato de ter saído daquela casa viva. Quando me senti calma o suficiente, subi rapidamente para o quarto. Ao abrir a porta devagar, vi que meus pais ainda dormiam profundamente sob o efeito dos remédios. Seus rostos pareciam muito mais tranquilos que ontem. Suspirei aliviada, tranquei a porta e caminhei silenciosamente até a pequena mesa no canto do quarto. Tirei o laptop da mochila, liguei e coloquei fones de ouvido para que nenhum som acordasse meus pais. Com mãos ainda ligeiramente trêmulas, tirei o pendrive preto da bolsa e o pluguei. A tela mostrou uma pasta que se abriu imediatamente. Não havia senha, nem camadas de segurança. Mateus deixara sem criptografia para que quem encontrasse, ele devia ter esperado que fosse eu, pudesse acessar instantaneamente. Dentro da pasta havia dezenas de arquivos de áudio MP3 com nomes indicando data e hora. Também havia fotos de extratos bancários, mas meus olhos foram direto para o arquivo no final da lista. Seu nome apertou meu peito instantaneamente. Para minha esposa Letícia. MP3. Engoli em seco. Movimentei o cursor com o mouse, mas antes de ouvir a mensagem de Mateus, decidi abrir um dos áudios de chamada interceptada chamado Roberto Vanderlei H. Dia 1. MP3. Tinha que saber a magnitude do perigo que enfrentávamos. Cliquei. Um pouco de estática foi ouvida, seguida pela voz grave e rouca de um homem que eu não reconhecia. Soava imensamente intimidante. Roberto, este é meu aviso final. Sua dívida de jogo ultrapassou o limite este mês. Se o dinheiro não estiver na minha conta até amanhã à noite, garanto que você será um homem morto. Era a voz de Vanderlei o Martelo, o chefe agiota. Então a voz de Roberto, o padrasto do meu marido, respondeu com tom suplicante e aterrorizado. Misericórdia, Vanderlei. Amanhã à noite? Não, chefe. Ainda não tenho dinheiro, mas tenho garantia. A casa do Hélio. Aquela casa vale mais que suficiente para cobrir minha dívida. Não quero uma casa vazia, Roberto. Seu idiota gritou Vanderlei o Martelo. Sua voz ecoou sinistramente nos meus fones. Preciso da procuração para a venda, assinada e reconhecida em cartório. Uma escritura no nome de Hélio é inútil para mim se aquele velho não assinar a transferência dos direitos. Sim, chefe, eu sei, gaguejou Roberto. O pai da Letícia é muito teimoso. Mas não se preocupe, chefe. Esta noite, mande seus homens para a casa do Hélio. Arrombe a porta. Sequestre aquele velho. Quebre os dedos dele se for preciso, até ele assinar hoje à noite. Vou garantir que meu enteado Mateus não interfira. Vanderlei soltou uma risada áspera, uma risada que arrepiou meus cabelos. Bom, hoje às 21h, meus homens vão cercar a casa. Se Hélio se recusar a assinar, vamos levá-lo. Ele está brincando com a vida dele. Clique. A gravação terminou. Fiquei paralisada na cadeira. Era como se o ar tivesse virado gelo. Minha boca estava meio aberta, absorvendo o horror daquela conversa. O plano de Roberto não era apenas tomar a casa. Seu plano era deixar aqueles capangas sequestrarem meu pai, quebrarem seus dedos e até matá-lo. E aquele ataque estava planejado para as 21h, exatamente a noite em que Mateus expulsara meus pais de casa. Agarrei a borda da mesa com a mão esquerda, com muita força. Estava tudo cristalino. Agora, movi o cursor e cliquei no último arquivo para minha esposa, Letícia, M3. O som de um longo suspiro que eu conhecia perfeitamente veio pelos fones. Era Mateus. Ele soava exausto, a voz trêmula e desesperada. Letícia, meu amor, se você estiver ouvindo esta gravação, significa que não estou mais ao seu lado. Eles podem ter me pego, ou o pior pode ter acontecido. Perdoe-me, meu amor. Perduma. Lágrimas brotaram instantaneamente ao ouvir sua voz frágil.
Cobri a boca com as 2 mãos para que meus soluços não fossem ouvidos. Letícia, por favor, me escute até o fim, continuou Mateus na gravação. Roberto Santos não é apenas um golpista. Ele tem uma dívida enorme com um sindicato de agiotas muito cruel comandado por Vanderlei o Martelo. Consegui grampear o telefone de Roberto no mês passado, quando comecei a ficar desconfiado dos visitantes estranhos que vinham ver minha mãe. E aquela noite, a noite da tempestade, ouvi o plano deles. Eles iam assaltar a casa do seu pai, sequestrá-lo e torturá-lo até ele entregar a casa. Ouvi um pequeno soluço de Mateus no áudio. O homem que sempre fora meu escudo chorava sozinho no escritório. Não havia tempo naquela noite, Letícia. Os capangas de Vanderlei já cercavam a casa. Se eu os confrontasse de dentro, todos morreríamos. Vanderlei tem dezenas de homens. A única coisa que aqueles criminosos temem são pessoas e testemunhas. Fechei os olhos. A memória de Mateus gritando, jogando coisas e arrastando a mala do meu pai para a rua passou pela minha mente, mas desta vez eu via de uma perspectiva completamente diferente. Tive que fingir ser um genro desprezível. Meu amor à voz de Mateus tremia, contendo lágrimas. Tive que criar um escândalo enorme. Tive que expulsar seus pais para a rua, sendo o mais rude possível, para que os vizinhos saíssem de suas casas para assistir. Com tanta gente testemunhando na rua, os capangas tiveram que recuar e cancelar o sequestro aquela noite. Meu Deus, meu marido sacrificara sua dignidade. Aceitara que os vizinhos, seus sogros e sua própria esposa, o vissem como o diabo só para abortar aquele sequestro. Eu havia preparado a pasta do seu pai, continuou Mateus. Liquidei todos os meus fundos de investimento e minhas economias secretas. No total, 750 mil. Depositei o dinheiro em uma conta no nome do seu pai e coloquei algum dinheiro na pasta. Joguei a pasta na rua de propósito, esperando que seu pai a pegasse e corresse, alugasse um lugar seguro distante para se esconder de Vanderlei. Estremeci. Era daí que vinha o cheque de 750 mil que agora eu tinha na bolsa. E aquela noite, a pasta foi deixada para trás porque meus pais correram apavorados ao ver os capangas. Mateus não pretendia jogar fora os documentos do meu pai. Ele tentava dar dinheiro a eles para escaparem e se salvarem. Letícia, o que mais partiu meu coração foi te ver voltar para casa. O choro de Mateus na gravação ficou mais evidente. Quando você me olhou com tanto ódio, quando me insultou e arrumou as malas, Deus, eu quis tanto te abraçar e te contar tudo, mas não pude, meu amor. Realmente não pude. Mateus respirou fundo, tentando firmar a voz. Vanderlei tem espiões em todo lugar, inclusive os capangas que vigiavam nossa casa do outro lado da rua. Se eu mostrasse a menor fraqueza, ou se você descobrisse a verdade, sua raiva não seria genuína. Eles saberiam que era uma armação. E naquele instante, você e seu pai se tornariam alvos deles. Por isso, tive que deixar você me odiar. Tive que deixar você ir. Seu ódio real era o único escudo que podia te proteger das suspeitas de Vanderlei. Arranquei os fones dos ouvidos, escondi o rosto nos braços sobre a mesa e chorei com toda a força. Meu coração estava completamente partido, mas ao mesmo tempo sentia o imenso amor do meu marido remontando-o. Como fui estúpida, como fui cruel ao duvidar do homem que arriscara a própria vida pela minha família. Mateus carregara toda aquela dor sozinho no escritório, socando a parede até as mãos sangrarem porque não podia nos proteger de forma normal. Deixara-se rotular como monstro para que os anjos da vida dele pudessem permanecer vivos. Levantei a cabeça e enxuguei as lágrimas bruscamente. Meus olhos avermelhados agora olhavam para a tela do computador com uma luz completamente diferente. Meu medo de Roberto e Vanderlei desaparecera sem deixar traços. Minha tristeza evaporara. Agora dentro de mim havia apenas uma determinação de ferro, uma chama pronta para incinerar qualquer um que ousasse tocar minha família. Roberto e Vanderlei pensavam ter me separado de Mateus. Pensavam que eu era uma mulher de coração partido fugindo em terror. Estavam muito errados. Com todas essas evidências nos áudios, eu segurava a chave para a destruição deles. Rapidamente peguei meu telefone e encontrei o contato de Sofia Ramos. Liguei. Tocou 2 vezes e Sofia atendeu. Letícia, graças a Deus você ligou. Você está bem? Quase tive um ataque cardíaco esperando sua ligação. A voz de Sofia soava super preocupada. Estou bem e tenho tudo.
Sofia disse com voz fria, calma e muito confiante. Todas as suas suspeitas eram verdadeiras. E o melhor de tudo, tenho áudios deles. Gravações de Vanderlei e Roberto, planejando sequestrar meu pai para extorquí-lo pela assinatura. Um longo suspiro de alívio foi ouvido do outro lado da linha. Incrível. Você conseguiu, Letícia. Traga essa evidência agora. Vamos levar lá à sede da polícia. Vamos contornar os caras do distrito local que estão comprados. Não. Sofia, cortei rapidamente. Não? O que você quer dizer? Temos evidências sólidas agora, protestou ela. Gravações telefônicas ilegais feitas sem ordem judicial podem servir como pista, mas os advogados de Roberto e Vanderlei poderiam invalidá-las em um julgamento. Eles têm muito dinheiro, Sofia. Podem alegar que os áudios são manipulados. Precisamos de algo mais conclusivo. E o que você tem em mente, Letícia? Perguntou Sofia, ficando séria, notando a mudança na minha atitude. Olhei para a tela do computador, para o nome do arquivo do meu marido. Não ia deixar o sacrifício dele ser em vão. Sofia, por favor, venha ao meu hotel agora mesmo, ordenei firmemente. Traga todos os documentos legais que precisamos e ligue para aquele contato na sede que você mencionou. Diga à polícia que não estamos registrando um boletim. Então o que estamos dando a eles? Perguntou confusa. Esbocei meio sorriso, o sorriso de um predador prestes a atacar. Vamos servir a eles um crime em andamento em uma bandeja de prata. Amanhã de manhã, vou levar meu pai de volta para a casa como isca. Vamos atrair Roberto e Vanderlei para fora da toca. Menos de 30 minutos após minha ligação, Sofia Ramos chegou ao quarto do meu hotel. Entrou ofegante, o blazer cinza ligeiramente úmido pela garoa, uma maleta preta na mão. Sem perder tempo, puxei uma cadeira para ela e reproduzi o áudio de Mateus e a conversa entre Roberto e Vanderlei. Sofia ouviu com olhos arregalados. Aquela advogada tenaz, que sempre estava calma e tinha resposta para tudo, sentou-se rígida e imersa em silêncio. Cobriu a boca com a mão ao ouvir os soluços de Mateus no final da gravação. Meu Deus, murmurou Sofia. Quando a gravação terminou, ela se recostou na cadeira, esfregando as têmporas, que haviam começado a latejar. Já lidei com centenas de casos de divórcio e disputas familiares, Letícia, mas o sacrifício do seu marido está em outro nível. Ele arriscou a própria vida e a sanidade. Assenti lentamente. Meu peito ainda estava apertado, mas minha determinação era inquebrantável. Exatamente, Sofia. Por isso não posso deixar o esforço dele ser em vão. Não podemos basear tudo apenas nestas gravações. Vanderlei tem dinheiro suficiente para contratar advogados muito astutos que distorceriam os fatos no tribunal. Precisamos de prova irrefutável. Precisamos pegar luz em flagrante. Sofia inclinou-se para a frente, olhando-me muito seriamente. Letícia, uma operação para pegar um crime em andamento não é pouca coisa. Isso é jurisdição da polícia. E como você bem sabe, o distrito local é corrupto. Arquivaram o boletim. A quem pedimos ajuda para tal operação, olhei de volta para a tela. Mais cedo, enquanto esperava Sofia, eu revisara minuciosamente o conteúdo do pendrive preto. Entre todos os arquivos de áudio, encontrei um pequeno documento de texto chamado Contato de Emergência, TXT. Cliquei nele e mostrei a Sofia. Tinha apenas 2 frases. Se algo acontecer comigo, contate o delegado Eduardo Nunes da Divisão de Crimes Organizados no 1155556XXX. Ele é o único policial que conhece meu plano e é completamente confiável. Delegado Eduardo Nunes. Sofia franziu a testa. Esse nome soa familiar. É um oficial da Unidade de Crimes Violentos e Combate a Gangues. Tem reputação impecável, especialista em crime organizado. Se seu marido estava colaborando com ele, isso não é brincadeira. Vou ligar para ele agora, disse firmemente. Peguei meu telefone, copiei o número e liguei. Coloquei no viva voz para Sofia ouvir. Tocou por um tempo. No 5º toque, alguém atendeu. Sim, este número não é público, respondeu uma voz áspera e afiada do outro lado. Olá, boa tarde. Estou falando com o delegado Eduardo Nunes. Perguntei, tentando manter a voz firme. O próprio. Quem é? Meu nome é Letícia Duarte. Sou esposa de Mateus Lombardi, respondi decididamente. Um silêncio absoluto tomou conta da chamada.
Por alguns segundos, só se ouvia a respiração profunda do delegado. Quando falou novamente, seu tom mudou drasticamente, ficando muito urgente e alerta. Letícia, onde você está agora? Está segura? Mateus está com você? Perguntou como metralhadora. Estou segura, delegado. Estou em um hotel com meus pais. Mateus não está comigo. Roberto o mandou para fora da cidade esta manhã. Delegado Nunes, me infiltrei na minha própria casa esta tarde. Encontrei o pendrive que Mateus escondeu e ouvi tudo. Um longo suspiro de alívio foi ouvido do outro lado da linha. Graças a Deus. Seu marido é o homem mais imprudente que já conheci, Letícia. Eu o proibi de ir tão longe, mas ele insistiu em proteger vocês do jeito dele. Podemos nos encontrar agora? Estamos com o tempo apertado. Dei o nome do hotel e o número do quarto. Estamos esperando o senhor, delegado. Minha advogada está aqui comigo. Menos de 40 minutos depois, bateram na porta. Olhei pelo olho mágico antes de abrir. Havia um homem robusto no final dos 40 anos com jaqueta de couro preta e um boné que cobria parte do rosto. Seus olhos varreram o corredor do hotel com agudeza antes de entrar rapidamente. Sou Eduardo Nunes, disse, estendendo a mão, que aceitei imediatamente. Sofia também se levantou e se apresentou. Assim que se sentou, o delegado tirou um pequeno caderno do bolso. Seu rosto estava muito tenso. Temos que agir muito rápido, começou sem preâmbulos. Um informante meu dentro do círculo de Vanderlei acabou de me dar más notícias. Vanderlei perdeu a paciência. Deu a Roberto um prazo até amanhã de manhã. Se Roberto não entregar a escritura assinada do seu pai até amanhã de manhã, Vanderlei o matará e seus capangas caçarão seu pai até os confins da terra. Essas palavras gelaram meu sangue. Vão caçar meu pai? Sim. O sindicato de Vanderlei nunca solta seus alvos, respondeu o delegado com voz grave. Até agora tem sido impossível pegá-lo porque ele sempre manda seus homens. Nunca suja as mãos. As gravações de Mateus são muito boas, mas não são suficientes para garantir que ele cumpra a pena máxima. Seus advogados no tribunal poderiam argumentar que eram apenas ameaças vazias. E é por isso que minha cliente propõe uma operação para pegá-lo em flagrante, interrompeu Sofia com firmeza. Letícia tem um plano muito arriscado. Ela quer usar o pai como isca para provocar Roberto e Vanderlei a tentarem extorquí-lo com violência pessoalmente. O delegado Nunes olhou para mim incrédulo. Você quer usar seu pai como isca, Letícia? Sabe o quão perigoso isso é? Vanderlei não brinca em serviço. Seus homens estão sempre armados, seja com facas ou armas de fogo. Se nossa intervenção atrasar um único segundo, a vida do seu pai estará em risco. Conheço os riscos, delegado, respondi, minha voz tremendo ligeiramente, mas cheia de certeza. Meus olhos ardiam, mas engoli as lágrimas com toda a força. Mas que outra escolha temos? Nos esconder neste hotel pelo resto da vida, esperando que aqueles capangas nos encontrem na rua e nos acabem, ou permitir que continuem mantendo meu marido como refém? Levantei-me, olhando diretamente nos olhos do delegado Nunes. Isso tem que acabar amanhã. Vou levar meus pais para aquela casa. Vamos fingir que desistimos e estamos com medo. Vamos ligar para Roberto para vir. Quando ele e Vanderlei entrarem na casa e ameaçarem meu pai com uma arma para forçá-lo a assinar, nesse segundo vocês e sua equipe arrombam a porta. O delegado ficou em silêncio. Tamborilou os dedos na mesa, pensando a toda velocidade. Olhou para Sofia, que assentiu, confirmando a viabilidade legal do plano. Taticamente, o plano faz sentido, disse o delegado em voz baixa. Daria a nós um apoio legal perfeito. Mas, Letícia, este plano exige que seu pai tenha nervos de aço. Ele vai ser o que terá uma arma na cabeça. Ele consegue lidar com a pressão? Vamos perguntar a ele mesmo, disse. Levantei-me e fui até a cama. O efeito dos remédios começava a passar. Meus pais abriam lentamente os olhos, mostrando confusão ao ver estranhos no quarto. Sentei-me na beira, pegando as mãos enrugadas do meu pai. Pai, mãe, tenho algo para contar a vocês. Por favor, me escutem. Com grande delicadeza, contei tudo. Contei sobre o pendrive, a dívida enorme de jogo de Roberto e o agiota Vanderlei o martelo. E o mais importante, contei a verdade sobre Mateus. Como seu querido genro tivera que se quebrar por dentro e agir como o diabo aquela noite só para salvá-los de serem sequestrados. Para provar minha história, reproduzi o áudio de Mateus novamente.
Seus soluços ecoaram no quarto do hotel. Tive que deixar vocês me odiarem, senão as vidas de vocês seriam alvo deles. Perdoe-me, meu amor. Minha mãe desabou em lágrimas. Bateu no peito, arrependida por ter pensado tão mal de Mateus. Meu Deus, Mateus, meu pobre menino. Ele está lá sozinho, Hélio, enfrentando aquelas pessoas terríveis sozinho por nós. Meu pai não disse nada. O velho baixou a cabeça profundamente. Seus ombros sacudiam. Lágrimas escorriam pelos sulcos dos olhos, molhando a camisa do pijama. Apertou minha mão com toda a força, uma mistura de culpa e emoção o dominando. O homem que ele pensara ter jogado na rua como lixo, na verdade, se oferecera como escudo humano para esta família. Filha, me desculpe, sussurrou meu pai, com voz rouca que partiu meu coração. Eu o amaldiçoei aquela noite. Pensei que era um mau genro, e resulta que ele... Meu pai não conseguiu terminar a frase. Enxuguei gentilmente suas lágrimas. Está tudo bem, pai. Mateus fez de propósito para acreditarmos nisso e estarmos seguros. Mas agora ele precisa de nós. Roberto e sua gangue vão perceber que o pendrive sumiu. A vida de Mateus está em grande perigo. Olhei para o delegado Nunes, que observara a cena com profunda empatia, e depois de volta para meu pai. Pai, este homem é o delegado Nunes, o policial com quem Mateus trabalhava secretamente. Planejamos algo, mas é muito perigoso. Precisamos de você como isca para pegar Vanderlei amanhã. Eles vão te ameaçar cara a cara, enquanto a polícia espera do lado de fora. Se você estiver com medo e preferir que não façamos isso, eu entendo. Vamos encontrar outro jeito, mesmo que signifique Vanderlei escapar com pena menor que a máxima. Meu pai ficou em silêncio. Olhou para minha mãe, que ainda soluçava, e depois me olhou atentamente. O medo que dominara o velho desde a noite anterior lentamente desapareceu, substituído por um olhar afiado que mostrava a coragem que restava da juventude. Hélio sentou-se ereto, enxugou as próprias lágrimas e olhou atentamente para o delegado. Delegado Nunes chamou meu pai com voz que de repente soou muito firme e clara. Meu genro jogou sua dignidade fora e arriscou a vida para proteger este velho inútil. Se eu tiver que arriscar minha própria vida amanhã para salvar meus filhos e mandar aqueles canalhas para a prisão, estou disposto. Ao ouvir aquela firmeza, minha mãe chorou ainda mais forte, mas assentiu, apoiando a decisão do marido. Sorri, comovida, e abracei meu pai com força. A muralha de medo na nossa família caíra completamente. Agora estávamos unidos para lutar. O delegado assentiu com grande respeito para meu pai. Sua coragem é incrível, senhor Duarte. Juro pela minha vida que minha equipe e eu não deixaremos que toquem num fio de cabelo da sua cabeça. Eduardo então se virou para Sofia e para mim, seu rosto adotando novamente a expressão fria e calculista de um comandante de operação. Muito bem, vamos começar com a preparação tática. Letícia, amanhã às 9 leve seus pais para casa. Ligue para Roberto, diga que está desistindo e entregando a casa se eles pararem de incomodar sua família. Roberto ficará eufórico e ligará imediatamente para Vanderlei para vir assinar. O delegado tirou um pequeno dispositivo preto do tamanho de um botão e me entregou. Este é um microfone de vigilância de longo alcance de grau militar. Amanhã, antes de entrar, esconda-o no colarinho da camisa do seu pai. Minha equipe de assalto tático estará posicionada disfarçada em um raio de 50 metros. Vamos ouvir toda a conversa do veículo de comando. Em que momento exato vocês vão entrar? Perguntou Sofia. Precisamos de uma ameaça iminente, respondeu Eduardo seriamente. Assim que Roberto ou Vanderlei sacar uma arma, seja faca ou pistola, e ameaçar a vida do seu pai, forçando-o a assinar, Letícia, você tem que gritar uma palavra código para nos sinalizar que a situação é crítica. Grite. Por favor, não mate meu pai. Por favor, não mate meu pai. Repeti a frase na mente. Assim que eu ouvir essa frase, continuou Eduardo com olhar letal. Minha equipe arrombará a porta e janelas em 3 segundos e neutralizará todos sem hesitação. Aquela noite, naquele quarto apertado de hotel, uma aliança foi forjada nas sombras. A vulnerável Letícia e as lágrimas de desespero não existiam mais. Era a última noite que Roberto Santos e Vanderlei o Martelo dormiriam em paz, porque amanhã, ao nascer do sol, traríamos o inferno à porta deles. O céu do leste mal mostrava um tom laranja pálido quando eu já estava em frente ao espelho do hotel.
Não dormira um segundo a noite toda. Meus olhos ardiam, mas a adrenalina correndo nas veias não me deixava sentir um pingo de sono. O dia decisivo chegara, o dia em que todo o sofrimento, lágrimas e mentiras seriam acertados. Usei roupas confortáveis, um casaco grosso escuro e calças para me mover livremente em caso de caos. Na mesa, o pequeno microfone de vigilância que o delegado me dera me encarava desafiadoramente. Aquela coisinha determinaria a vida do meu pai hoje. Virei-me e vi meu pai sentado na beira da cama com uma camisa xadrez gasta. Seu velho rosto estava pálido, mas os olhos transmitiam uma determinação resignada. Minha mãe, sentada ao lado dele, continuava segurando sua mão enquanto murmurava orações. Sofia Ramos já saíra meia hora antes para o ponto de encontro com a polícia. Aproximei-me do meu pai, peguei o microfone e com mão trêmula o coloquei na dobra do colarinho da camisa, fixando com fita dupla face para não cair nem ser notado. Pai disse suavemente, tentando manter a voz firme: "Está ligado. O delegado e sua equipe vão nos ouvir em um raio de 50 metros. Eles já estão espalhados ao redor da casa." Meu pai assentiu lentamente e deu um tapinha na minha mão. "Entendi, filha. Não se preocupe. Já vivi o suficiente. Se Deus decidir me levar hoje, vou em paz, desde que você, sua mãe e Mateus fiquem livres daqueles demônios. Não diga isso." Pai, cortei rapidamente. Meus olhos umedeceram. "Vamos todos sair vivos disso", prometeu o delegado. "Assim que eles sacarem uma arma e te ameaçarem, vou gritar a palavra código. 3 segundos. Pai. Eles estarão dentro em 3 segundos. Olhei para minha mãe. "Mãe, como combinamos ontem à noite, você fica no carro estacionado longe da casa. Tranque as portas. O que quer que ouça, sejam vidros quebrando, gritos ou tiros, não saia do carro de jeito nenhum. Deixe a polícia controlar a situação. Entendido, mãe?" Minha mãe enxugou as lágrimas e assentiu vigorosamente. "Sim, filha. Sejam muito cuidadosos. Não vou parar de rezar." Às 6 em ponto, saímos do quarto. O ar da manhã estava gelado. Uma névoa fina ainda cobria as ruas desertas. Dirigi em um silêncio mortal. Ninguém falava. O som do motor e o atrito dos pneus no asfalto eram ensurdecedores no meio de tanta tensão. Íamos para a casa original, a casa simples que eu comprara para meus pais, que agora estava vazia porque Mateus trocara a fechadura aquela noite. Ao virar no bairro, meu coração começou a galopar. Às 6h30, parei o carro perto de um pequeno parque a 2 quarteirões da casa. De lá não era visível porque as árvores bloqueavam a vista. De acordo com o plano, minha mãe ficaria aqui. "Espere por nós aqui. Lembre-se, tranque as portas", lembrei uma última vez. Minha mãe beijou minha testa e abraçou meu pai com muita força antes de nos deixar ir. Meu pai e eu saímos do carro. Caminhamos pela calçada. O ar fresco da manhã agora parecia gás venenoso sufocando minha garganta. Quando chegamos à casa, paramos no pé dos degraus da varanda. A porta da frente estava bem fechada, com fechaduras recém-trocadas. No quintal da frente a grama crescera um pouco, e algumas das plantas favoritas da minha mãe estavam murchas. A imagem apertou meu peito novamente. Tirei o telefone do bolso do casaco. Era hora de lançar a isca. Respirei fundo e compus meu rosto e meu tom de voz. Tinha que soar como uma mulher destruída, desesperada e aterrorizada. Procurei Roberto nos contatos. Liguei e coloquei no viva voz para meu pai ouvir. Tocou 3 vezes antes de ele atender. "Alô?" A voz rouca e áspera de Roberto foi ouvida. Soava ou recém-acordado ou sob estresse monumental por causa do prazo dos credores. "Roberto", chamei. Deixei minha voz tremer intencionalmente e intercalei um pequeno soluço lamentável. Uma bufada foi ouvida do outro lado. Depois uma risada cínica. "Ora, ora, veja só quem está ligando tão cedo." A senhorita arrogante que gritava ontem à noite que ia chamar a polícia. "O que há, Letícia? Já percebeu que não dou a mínima para a polícia?" Apertei a barra do casaco para conter o nojo e a raiva. "Nós desistimos", solucei, entrando completamente no personagem. Por favor, diga àqueles capangas para pararem de nos perseguir. Estávamos na rua ontem à noite e meu pai ficou doente. Teve um ataque cardíaco do susto. Não aguentamos mais, Roberto. Desistimos." O outro lado ficou em silêncio por alguns momentos. Imaginei o sorriso de satisfação se formando no rosto daquele canalha. "Ah, então é isso.
Ele estalou a língua triunfante. E o que você quer agora? Vai se ajoelhar e implorar perdão a mim e a sua mãe? Vou fazer meu pai assinar o que for necessário, disse em tom suplicante. Fiquem com a escritura. Tomem a casa, tomem tudo. Já consideramos perda. Só prometam que depois disso, nunca mais vão incomodar nossa família. Deixem-nos viver em paz. Perfeito. Finalmente usando a cabeça. Não precisava ser tão difícil, exclamou Roberto eufórico. O rangido da cama foi ouvido. Provavelmente pulara dela. Onde vocês estão? Estamos na varanda da frente da casa dos meus pais, respondi hesitante. Estamos trancados para fora. Estamos com muito frio aqui, Roberto. Não saiam daí. Esperem por mim aí, ordenou, muito agitado. Estou indo com a procuração. E também vou trazer o chefe para ele ver com os próprios olhos que este assunto está resolvido. Nem pensem em chamar a polícia ou gritar, ou os capangas da esquina vão quebrar o pescoço do seu pai num instante. Entendido? Entendido. Vamos esperar. Por favor, corra. Meu pai está muito pálido, implorei. Baixei o telefone. O pânico fingido desapareceu instantaneamente, substituído por um olhar gélido. Olhei para meu pai e assenti lentamente. Ele mordeu a isca. Pai, eles vão trazer Vanderlei, o martelo. De repente meu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Águia 1 em posição. Áudio claro. Temos vocês à vista das 12h15, atiradores de elite prontos. Mantenham a calma e esperem eles chegarem. Era do delegado Nunes. Olhei ao redor da rua deserta. Não havia sinal da polícia, nenhum carro de patrulha, nenhum policial uniformizado. Apenas uma van de utilidades estacionada no final da rua e um varredor de rua limpando ao longe. O disfarce da equipe era impecável. Eles se misturavam ao ambiente. Sentamos no degrau de concreto do portão. Os minutos passavam em câmera lenta. Esta era a parte mais agonizante, a espera. A sensação de que o tempo se arrastava era como uma bomba-relógio destruindo meus nervos. CT-15 e nada. CT-30, tudo ainda silencioso. Comecei a suar frio. Meu cérebro projetava os piores cenários. E se Roberto suspeitasse? E se Vanderlei ordenasse um atirador para nos eliminar? E Mateus? Roberto disse que o mandara para Campinas. Mas e se o trouxesse junto? Se Mateus estivesse entre eles, isso seria 1000 vezes mais caótico. Olhei para meu pai. Ele tinha os olhos fechados e as mãos nos joelhos tentando regular a respiração. Tinha 65 anos. Lo enfrentar um terror tão brutal partia meu coração. CT-45. De repente, o silêncio da manhã foi quebrado pelo ronco de motores se aproximando. Meu coração deu um salto. Pulei de pé e puxei o braço do meu pai para fazer o mesmo. No final da rua, 3 grandes SUVs pretas com vidros fortemente escurecidos apareceram. Vinham em alta velocidade pelas ruas residenciais, como feras caçando a presa, e frearam bruscamente bem em frente ao portão. O guincho dos pneus perfurou os ouvidos. As portas dos carros se abriram quase simultaneamente. Dos 2 carros traseiros, 6 capangas imensos em jaquetas de couro gastas desceram. Pareciam assassinos. Alguns carregavam abertamente tacos de beisebol de ferro, e um deles afastou a jaqueta revelando o cabo de um facão no cinto. Eles se posicionaram rapidamente para bloquear a rua dos 2 lados, cercando meu pai e eu. Então a porta do passageiro do primeiro SUV se abriu. O primeiro a descer foi Roberto. Ele sorria de orelha a orelha. Usava uma camisa limpa e carregava uma pasta de couro marrom. Da porta traseira, o mentor por trás de todo este pesadelo emergiu. Era um homem alto e magro com cabelo já grisalho. Usava um terno cinza caro, mas seu rosto exalava pura crueldade. Tinha uma cicatriz atravessando a bochecha esquerda. Seus olhos, afiados como lâminas, nos olhavam como 2 ratos encurralados. Não havia dúvida. Era Vanderlei o Martelo, o intocável chefe da máfia. Ora, a família teimosa finalmente está aqui, exclamou Roberto triunfante, ao se aproximar do portão que nos separava. Bom dia, sogro. Bom dia, Letícia. Como foi dormir na rua? Um pouco frio engoli para controlar o medo. Tinha que fazê-los falar o máximo possível. Olhei para Roberto com o rosto suplicante. Roberto, onde estão os papéis? Deixe meu pai assinar, e pronto. Deixem-nos em paz, por favor. Vanderlei caminhou lentamente em direção a Roberto.
Parou em frente a nós, irradiando uma intimidação que dificultava minha respiração. O homem esboçou um leve sorriso que mais parecia uma careta de morte. Abram o cadeado, ordenou Vanderlei a Roberto com sua voz grave e rouca, a mesma voz do pendrive. Vamos resolver isso dentro da propriedade. Não quero vizinhos intrometidos assistindo à transferência de bens no meio da rua. Roberto rapidamente tirou as chaves e destrancou a porta da frente. 2 dos capangas de Vanderlei se aproximaram, agarrando brutalmente meu pai pelos braços e arrastando-o em direção à porta aberta. Pai! Gritei, fingindo pânico. Cale a boca, vociferou um dos capangas para mim, me empurrando com tanta força que quase caí para trás. Vanderlei e Roberto entraram no quintal. Os capangas se espalharam pelo gramado e pela entrada de carros, bloqueando nosso caminho para a rua. Agora não havia saída. Estávamos na jaula do leão. Vanderlei parou em frente à varanda, olhando para meu pai, que fora forçado a sentar em uma das velhas cadeiras de madeira da nossa vida passada. Roberto me disse que vocês finalmente criaram juízo, disse Vanderlei friamente, tirando um charuto do bolso. Bom, assim não perco meu tempo. Roberto, pegue os papéis. Roberto abriu sua pasta marrom e tirou uma pilha de papéis e uma caneta. Bateu-os na mesinha, em frente ao meu pai. Esta é a procuração, e a escritura de transferência falou com desprezo. Temos um tabelião corrupto esperando para carimbar. Você só precisa assinar em todas as páginas. Faça agora. Meu pai olhou para os documentos. Como eu o instruíra na noite anterior, ele não podia assinar diretamente. Tinha que oferecer um pouco de resistência para que Vanderlei fizesse a ameaça de morte. Este era o momento crítico. Se o microfone falhasse ou não captasse as palavras, todo o nosso esforço seria em vão. Meu pai ergueu o rosto enrugado, olhando atentamente para Vanderlei. Como sei que vocês vão deixar meus filhos em paz depois disso? Perguntou meu pai com voz trêmula, mas mantendo firmeza. Vocês são criminosos. Recuso-me a deixar a casa que minha filha pagou com seu suor ser usada para pagar suas dívidas de jogo. O rosto de Roberto ficou vermelho de raiva. Ei, velho estúpido, não faça tantas perguntas. Assine logo. É tão difícil assim? Mas Vanderlei ergueu a mão, ordenando que Roberto se calasse. A careta de Vanderlei desapareceu, substituída por uma expressão sinistra. Deu um passo em direção ao meu pai. Acho que você ainda não entendeu sua posição. Hélio sibilou em tom muito baixo. Estalou os dedos, dando um sinal. Ao sinal, o capanga ao lado do meu pai rapidamente puxou uma faca borboleta da jaqueta. O clique da lâmina de metal se abrindo foi ouvido. O capanga colocou a lâmina fria e afiada bem no pescoço do meu pai. A ponta pressionou ligeiramente contra a pele frágil e uma pequena gota de sangue começou a aparecer. Minha respiração ficou presa. Isto não era mais teatro. Era uma ameaça muito real. Pânico absoluto tomou minha garganta. Meu pai se encolheu de dor, mas não implorou por misericórdia. Continuou olhando Vanderlei nos olhos. Vanderlei inclinou-se, aproximando o rosto do meu pai. Escute-me com muita atenção, velho, ameaçou, enfatizando cada sílaba com ódio e autoridade absolutos. Sua voz certamente estava sendo gravada perfeitamente pelo microfone. Assine os papéis agora. Se recusar, esta faca vai cortar sua garganta de lado a lado. E quando você morrer, vou deixar meus homens levarem sua filhinha para meu lugar. Suas vidas não valem nada para mim. O momento chegara. As condições estavam cumpridas. Havia uma ameaça explícita de morte com arma branca e a polícia gravava ao vivo. Fechei os olhos, reunindo toda a minha força e todo o ar nos pulmões. Meu coração batia tão forte que doía. Abri os olhos e olhei Vanderlei o martelo no rosto. E então, com voz estridente que quebrou o silêncio da manhã, gritei a palavra código com toda a força dos pulmões. Por favor, não mate meu pai. Vanderlei franziu a testa. Estava confuso porque meu grito soara mais como um comando militar que um apelo desesperado. Roberto me olhou como um idiota e justo naquele momento o inferno se desencadeou. Um segundo. Vanderlei franziu a testa em confusão. Seu sorriso cruel desapareceu ao ver minha reação. Olhou para Roberto, que ainda estava paralisado com a boca meio aberta. 2 segundos. O capanga que segurava a faca no pescoço do meu pai se encolheu. Afrouxou um pouco a pegada. O vento da manhã parou de soprar. O silêncio era tão denso que parecia que o tempo havia parado. 3 segundos. Bum! Uma explosão tremenda e ensurdecedora,
e rompeu logo fora do portão. Uma densa nuvem de fumaça branca obscureceu a visão. Crash! A van de utilidades pulou o meio-fio, atravessou a caixa de correio de madeira e freou bruscamente bem no gramado da frente. E não era um carro normal, mas a van de utilidades que antes estava estacionada no final da rua. As portas traseiras da van se abriram e dezenas de policiais da unidade de intervenção, vestidos com equipamento tático preto, coletes à prova de balas e capacetes de assalto, saíram correndo como um bando de lobos famintos. Estavam armados com fuzis de assalto. Ao mesmo tempo, das paredes laterais e de trás, vários agentes pularam no quintal, gritando ordens que ecoavam por todo lado. Polícia, larguem as armas. Todo mundo no chão. A poderosa voz do delegado Eduardo Nunes trovejou por um megafone, silenciando o caos. Tudo aconteceu na velocidade da luz, como um raio em pleno dia. O capanga com a faca entrou em pânico e tentou erguer a arma, mas de repente um estalo agudo ecoou do lado da varanda. Zap! 2 projéteis de taser disparados por um oficial da SWAT que avançava acertaram o peito do capanga. O grandalhão convulsionou violentamente, uivando de dor, e a faca caiu inofensivamente na grama. Aproveitando a abertura, me joguei para frente, agarrei a camisa do meu pai com toda a força, arrastei-o para longe do alcance do capanga e o cobri com meu corpo. Abaixe, pai! Gritei enquanto o abraçava no chão. Ao nosso redor, uma batalha muito desigual irrompia. A equipe do delegado Nunes varreu o quintal em segundos. Os poucos capangas que tentaram sacar facões foram derrubados a chutes e imobilizados no chão. O som de ossos rachando, gritos de dor e o clique consecutivo de algemas de metal compunham a mais doce sinfonia de vitória para meus ouvidos. Vanderlei o Martelo, o chefe intocável, tentou manter a compostura. Enfiou a mão na jaqueta para sacar uma pistola. Mas antes que pudesse puxar o gatilho, o delegado Nunes se lançou sobre ele pelo flanco. O veterano delegado bateu o corpo de Vanderlei contra o capô da própria SUV preta. Torceu o braço dele para trás bruscamente, arrancando um gemido engasgado. Vanderlei o Martelo, você está preso por extorsão, tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Hoje seu direito de permanecer calado acabou, rugiu o delegado Nunes, bem no ouvido dele enquanto o algemava. Vanderlei rosnou de raiva, mas seu rosto estava branco como um lençol. Seu império criminoso acabara de desabar. Em meio à confusão, meus olhos procuraram pelo homem que eu mais desprezava, Roberto Santos. O homem barrigudo tremia como uma folha. A cor havia sumido do rosto. Ao ver Vanderlei preso, a natureza covarde de Roberto veio à tona. Largou a pasta, virou-se e começou a correr em direção à entrada destruída, tentando fugir para a rua. Mas após 5 passos, foi forçado a parar bruscamente. Um homem robusto acabara de entrar pela nuvem de poeira do portão. O homem usava um colete à prova de balas da polícia sobre uma camisa comum. Seu rosto irradiava uma raiva fria e letal. Era meu marido, Matheus Lombardi. A respiração de Roberto ficou presa. Deu um passo para trás, os olhos arregalados de incredulidade. M. Matheus, mas o que é isso? Você não estava em Campinas? Você armou para seu próprio padrasto? Matheus não respondeu. Continuou caminhando em direção a ele com um olhar afiado como uma faca, perfurando a alma covarde de Roberto. Você não é meu padrasto, Roberto sibilou Matheus em tom muito baixo, mas gelado. E você ousou tocar na minha família? Assim que terminou a frase, o braço direito de Matheus voou em velocidade máxima e seu punho conectou com o maxilar de Roberto com um estalo ensurdecedor. O soco não foi brincadeira. Roberto voou e aterrissou de cara no asfalto. Sangue começou a jorrar do nariz e da boca. Gemeu de dor, cobrindo o rosto destruído. 2 policiais correram, jogaram os braços dele para trás sem cerimônia e o algemaram. Esse soco é pelas lágrimas da minha esposa ontem à noite, disse Matheus, parado ao lado do corpo incapacitado de Roberto. E essas algemas por todos os seus crimes. O ambiente da manhã, que até então estava tão tenso, começou a clarear. A poeira assentou. As sirenes das viaturas policiais eram ouvidas ao longe entrando no bairro para isolar o perímetro. Os vizinhos que haviam se escondido começaram a espiar de trás das cortinas e cercas, testemunhando o fim da máfia que os aterrorizava nas sombras. De repente, um grito histérico foi ouvido da rua.
Me soltem. Sou a senhora Lombardi. Sou esposa de Roberto. O que significa isso? Me soltem. Uma policial feminina arrastava minha sogra em direção ao quintal. Resultou que Regina estivera esperando orgulhosamente no segundo carro o tempo todo para celebrar nossa expulsão. Seu cabelo perfeitamente arrumado agora estava uma bagunça, e seu rosto estava vermelho de raiva, ainda sem entender o que acontecia. Mas quando viu Roberto Santos ajoelhado no chão com o rosto banhado em sangue e algemado, e Vanderlei esmagado contra o capô pelo delegado Nunes, seus olhos se arregalaram. Roberto, Roberto, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Gritou desesperada tentando se soltar, mas a polícia a segurava firmemente. Mateus olhou para a mãe. Sua expressão era uma mistura de pena e profunda decepção. Caminhou em direção a ela. Mateus, filho, me ajude. Livre-se dessas pessoas loucas. Elas bateram no seu novo pai e implorou tentando tocar o braço dele. Mateus suspirou profundamente. Ninguém pode te ajudar agora, mãe. Aquele homem de quem você se orgulhava tanto não era um empresário bem-sucedido. É um golpista de pequeno porte com centenas de milhares de reais em dívidas de jogo. Ele queria vender a casa dos meus sogros para pagar as dívidas. E sabe de uma coisa, mãe? Se a polícia não tivesse aparecido hoje, o senhor Duarte estaria morto e nós seríamos os próximos. Regina ficou atônita. Ficou tão pálida que parecia que todo o sangue havia drenado do corpo e seus lábios tremiam. Não, não pode ser. Ele disse que era rico, que tinha muitas empresas. Ele se aproveitou de você para entrar na minha casa e ver o que podia roubar, respondeu Mateus secamente. E você ajudou de bom grado a destruir o casamento do seu próprio filho. Você se importou mais com o dinheiro sujo que Roberto prometeu do que com nossa própria família. Regina lentamente virou a cabeça para olhar Roberto. Ele desviou o olhar, incapaz de encarar a esposa. Regina soltou um grito de partir o coração, finalmente consciente do seu erro fatal e estúpido. Caiu de joelhos, chorando amargamente pelo seu destino, sabendo que seria levada como cúmplice. Mas Mateus já havia virado o rosto, não se importando mais com a mãe egoísta. Meus olhos se encheram de lágrimas. Observando tudo da varanda, ajudei meu pai a se levantar, verificando que o corte no pescoço não era profundo. Letícia, aquela voz me chamou, suave, quente e trêmula de saudade. Olhei para cima. Mateus estava a poucos passos de distância. Tirou o colete policial e o jogou no chão. Parecia exausto. Tinha olheiras e os nós dos dedos enfaixados com bandagens finas por causa dos socos na parede. Mas quando me olhou, seus olhos irradiavam alívio infinito. Sem perder um segundo, corri até ele. Mateus abriu os braços. Joguei-me no peito dele, agarrando seu pescoço com toda a força, como se temesse que se o soltasse ele desapareceria novamente. Mateus me abraçou de volta ainda mais apertado e enterrou o rosto no meu ombro. Podia sentir seus ombros tremendo, e algo quente molhou meu casaco. Meu marido chorava. O herói que suportara este inferno sozinho finalmente podia baixar a guarda. Perdoe-me. Mateus sussurrei entre soluços, acariciando seu cabelo. Perdoe-me por ter ficado com raiva. Sei de tudo agora. Ouvi a gravação. Você é a pessoa mais corajosa que conheço. Ele balançou a cabeça levemente, me abraçando mais forte. Você me salvou, querida. Se você não tivesse tido coragem de se infiltrar na casa e encontrar aquela gravação, eu não saberia como manter a farsa. Vocês todos estão seguros agora. Acabou. O delegado Eduardo Nunes caminhou em nossa direção após entregar Vanderlei aos agentes. Sorriu gentilmente para meu pai. Senhor Duarte, você foi uma isca magnífica. Tem nervos de aço. A equipe médica está a caminho para tratar seu pescoço, mas no geral a operação foi 100% de sucesso. Eles todos vão apodrecer na prisão. Meu pai assentiu, segurando um lenço no pescoço, e sorriu ao ver Mateus e eu abraçados. Obrigado, delegado e Mateus. Obrigado, filho. Estou muito orgulhoso de você. Afrouxei um pouco o abraço e olhei para o rosto do meu marido, que agora sorria aliviado. A cortina de mentiras, medo e terror que cobrira nossas vidas acabara de se desintegrar sem deixar traços. No limiar desta casa, que quase custara a vida do meu pai, finalmente podíamos respirar novamente. O sol da manhã rompeu as nuvens cinzentas, trazendo-nos o primeiro calor após a tempestade. As sirenes das viaturas policiais
sumiram enquanto levavam os detidos. As luzes azuis piscantes ainda se refletiam nas poças. Esta manhã, o ar no bairro parecia muito diferente. A tensão sufocante desaparecera, substituída por uma brisa fresca e o cheiro de grama molhada. Roberto Santos e Vanderlei o Martelo já haviam sido colocados em vans separadas, bem algemados. Vanderlei nos encarava da janela, mas já não me assustava. Seu poder acabara. A cena mais dolorosa, no entanto, foi a da minha sogra, Regina. Ela estava no asfalto, chorando copiosamente e agarrando a barra da calça de Mateus. Seu rosto era uma bagunça de maquiagem borrada, e ela sabia que estava encurralada. A polícia a considerava testemunha-chave, mas certamente seria investigada por cumplicidade. Mateus, me ajude, filho. Estou arrependida. Prometo que nunca mais vou me meter na sua vida, implorou com voz rouca, puxando a calça dele. Diga à polícia que eu não sabia de nada sobre assassinatos. Foi Roberto quem me enganou. Não deixe que me coloquem na prisão. Mateus olhou para a mãe, a respiração falhando. Eu, ao lado dele, segurei sua mão para lhe dar força. Sabia o quão devastado ele estava. Por pior que Regina fosse, ainda era sua mãe. Ele se agachou até o nível dela e gentilmente, mas firmemente removeu as mãos dela da calça. Mãe disse contendo lágrimas com tom definitivo. Eu te avisei tantas vezes sobre Roberto, mas você preferiu se cegar pela ganância e o ajudou a expulsar meus sogros para a rua. Se a polícia não tivesse chegado hoje, o senhor Duarte estaria morto e minha vida estaria destruída para sempre. Regina chorou desesperada, balançando a cabeça impotente. Vou te arrumar um advogado para ter uma defesa justa no tribunal, continuou Mateus, levantando-se. Mas não vou usar minhas conexões para te livrar. Você tem que enfrentar as consequências. Tem que aprender que não se troca família por dinheiro. Ele se virou, recusando-se a olhar para ela. 2 policiais femininas levantaram Regina e a colocaram em uma viatura. Seus gritos sumiram até a porta se fechar. Quando a última viatura policial saiu, um carro descaracterizado se aproximou. A porta traseira se abriu e minha mãe, Teresa, veio correndo. O delegado Nunes mandara buscar, lá do esconderijo após declarar a área completamente segura. Hélio, minha mãe chorou e abraçou meu pai com força. Chorou seu coração enquanto verificava o curativo que os paramédicos haviam colocado no pescoço dele. Pelo amor de Deus, ouvi tudo pelo rádio da polícia. Estava com tanto medo de te perder. Está tudo bem, Teresa. Nossos filhos me salvaram, confortou ele, dando tapinhas nas costas dela. Depois de ver que meu pai estava bem, ela se virou para Mateus. Meu marido hesitou por um segundo, talvez traumatizado pelos olhares desdenhosos dos sogros das noites anteriores. Para a surpresa dele, minha mãe lhe deu um abraço enorme. Mateus, meu filho chorou cheia de arrependimento. Perdoe-me, filho. Sinto muito por ter te amaldiçoado aquela noite. Não sabia que você arriscava a vida por nós. Perdoe minha estupidez. Mateus a abraçou de volta, chorando também. Não há nada a perdoar, Teresa. É Mateus quem pede perdão por ter tratado vocês tão rudemente e por ter jogado vocês na tempestade. Senti como se meu peito estivesse sendo rasgado quando joguei as malas de vocês na rua. Mas não tive outra escolha. Você é nosso herói, filho. O herói desta família, sussurrou minha mãe, secando as lágrimas dele. O delegado Nunes se aproximou de nós, o casaco um pouco sujo da briga, sorrindo aliviado. Removeu cuidadosamente o microfone da camisa do meu pai. A operação correu sem falhas. O áudio está impecável. Ameaças de morte, coação, agressão com arma letal e danos, tudo gravado, relatou o delegado. Vamos processar o mais rápido possível. Sua advogada, Sofia Ramos, já está na sede garantindo que Vanderlei não tente subornar juízes. Muito obrigada, delegado Nunes. O senhor salvou minha família, disse, incrivelmente grata. Não me agradeça, Letícia. Agradeça seu marido e seu pai, que mostraram grande coragem, deu um tapinha no ombro de Mateus. Estou voltando para a delegacia. Descansem. Vamos chamar vocês em 1 ou 2 dias para o depoimento oficial. Quando a polícia e os paramédicos saíram, a casa finalmente ficou quieta. Os vizinhos também voltaram para dentro depois que Mateus deu uma breve explicação e se desculpou pelo tumulto. Nós 4 ficamos sozinhos na varanda. A casa que quase fora tomada à força era nossa novamente. Convidei Mateus a sentar nas cadeiras da varanda.
Meus pais entraram para limpar e organizar o caos que Roberto deixara. Apoiei a cabeça no ombro do meu marido e respirei seu cheiro que sentira tanta falta. Ele envolveu o braço na minha cintura e descansou o queixo na minha cabeça. Mateus, quebrei o silêncio. Vi o pendrive e também vi o cheque no nome do seu sogro na sua gaveta secreta. Ele suspirou profundamente. Aquele dinheiro, os R$ 750 mil, eram minhas economias de anos antes de nos casarmos, mais o que ganhei investindo no mercado de ações. Minha intenção era usá-lo para comprar um terreno e construir nossa casa dos sonhos este ano como presente de aniversário. Fiquei atônita. Por isso Mateus sempre fora tão frugal e nunca comprara nada de grife para si. Preparava-se para nosso futuro. Mas aquela noite sua voz enfraqueceu um pouco. Quando soube que seu pai estava em perigo, não me importei com a casa dos sonhos nem com todo aquele dinheiro. Saquei tudo e coloquei na pasta dele. Esperava que se os capangas de Roberto me matassem, pelo menos vocês teriam dinheiro suficiente para correr para longe, comprar outra casa e viver em paz sem mim. Sentei-me ereta, segurei o rosto dele com as duas mãos e olhei diretamente em seus olhos cansados, mas cheios de amor. Nunca mais fale em morrer, disse firmemente, a voz tremendo de emoção. Dinheiro nunca pode tomar seu lugar. Não precisamos de dinheiro para construir nossa casa dos sonhos. Enquanto nós quatro estivermos juntos, sem segredos, onde quer que estejamos, aquele será meu lar dos sonhos. Mateus sorriu, um sorriso sincero que chegava aos olhos. Inclinou-se e me deu um longo beijo na testa, transmitindo todo o seu alívio, nostalgia e amor. Prometo, querida, a partir de hoje, sem mais segredos, vamos enfrentar tudo juntos. Um mês se passou desde a operação daquela manhã. O processo legal foi muito rápido, em grande parte graças à habilidade de Sofia Ramos em impedir interferências de terceiros no caso. As evidências de terem sido pegos em flagrante, combinadas com as testemunhas e as gravações, deixaram o caro advogado de Vanderlei sem argumentos. O juiz o condenou a 15 anos de prisão por um longo histórico de crime organizado que veio à tona por causa desta operação. Roberto Santos pegou 10 anos por extorsão, invasão e tentativa de roubo armado. Minha sogra, Regina, recebeu 3 anos de pena suspensa. Não foi para a prisão, mas perdeu tudo para pagar a multa e os advogados. Voltou para sua cidade natal, morta de vergonha. Também não esquecemos a ajuda de Rosa. Mateus e eu lhe demos parte do dinheiro como capital para abrir um negócio na cidade dela, para que pudesse viver em paz, sem precisar ser empregada doméstica novamente. Aquela noite, choveu novamente sobre São Paulo. O som das gotas contra a janela era até agradável, mas não era mais uma chuva que trazia terror ou a memória de papelão molhado em um vão frio. Saí da cozinha com uma panela enorme de ensopado de carne quente. Na sala de jantar, a mesa simples de madeira estava cheia de acompanhamentos e pão. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa, rindo alto de uma das piadas de Mateus. Minha mãe servia ao genro um prato generoso de ensopado com grande entusiasmo. O corte no pescoço do meu pai mal se notava. Vendo aquela cena da porta da cozinha, parei. Meu coração se encheu de imenso calor e gratidão avassaladora. Nossa família estivera à beira de se romper. O engano e o medo quase destruíram nossa confiança. Fomos jogados na rua, fomos pisoteados e fomos ameaçados de morte. Mas não importa quão forte fosse a tempestade, ela não foi poderosa o suficiente para arrancar as raízes do amor que nos unia. O sacrifício do meu marido criara uma nova fundação, e nossa família agora era mais indestrutível que nunca. Letícia, venha rápido, filha. O ensopado está esfriando, chamou meu pai. Sim, querida. Sente-se ao meu lado, acrescentou Mateus, dando-me o sorriso mais bonito do mundo. Um daqueles que me faziam me apaixonar por ele repetidas vezes. Estou indo, respondi feliz. Aproximei-me, coloquei a panela no centro da mesa e sentei-me ao lado dele. Dissemos a graça pela comida. Lá fora, o maior dos dilúvios podia cair se quisesse. Mas aqui dentro, sob este teto que defendemos com sangue e lágrimas, finalmente encontramos o lugar mais seguro do mundo. Havíamos voltado para casa no abraço quente de uma família de verdade.